precisarem, vocês podem ficar bem à vontade para me falar. Então, o que eu ia comentar com vocês é que ainda eu não consegui corrigir todos os trabalhinhos, né, sobre a doença, que a gente conversou sobre a importância que vocês têm de conseguir passar a informação para, às vezes, um paciente, porque vocês que vão estar ali lidando com ele no dia a dia, né? O médico vem, passa um diagnóstico, explica assim meio por cima a situação, mas às vezes o paciente ou o familiar fica com aquela dúvida. Mas, meu Deus do céu, o que será que isso significa? Será que eu vou conseguir dar conta? O que eu tenho que fazer para melhorar? A minha doença tem cura, não tem cura? Ou se não tem cura, tem alguma forma de minimizar qualquer dano, efeito? Então, por exemplo, eu tenho diabetes, mas eu não sei o que fazer. Então, daí você vai conseguir conversar com ele, falar que realmente é uma situação que ele vai ter que ficar sempre se policiando, evitando comer muito açúcar. Lembrando que daí também massa, pão, bolo também vai virar um açúcar, então, para ele lembrar disso. Né? Mas assim, a intenção do trabalho é justamente essa, porque vocês é que vão estar ali cuidando e às vezes a pessoa até pergunta para o médico, mas se ele usou uma linguagem difícil, né? Por exemplo, não, você só está com uma cefaleia. A pessoa vai ficar olhando assim, o que será que é isso? Depois você vai explicar para ela, vai falar assim, não, cefaleia significa que você está com uma dor de cabeça. Então, daí a pessoa começa a entender um pouquinho mais, até alivia, porque evita com que o paciente, então, fique com aquela impressão de, meu Deus do céu, eu estou com uma doença gravíssima, sendo que só era uma dor de cabeça, né? Então, uma coisa mais simples. Então, a intenção do trabalho era mais essa, para vocês colocarem em prática, porque vocês vão falar sobre a doença, igual eu comentei com vocês, colesterol, diabetes, daí vocês têm que saber a dinâmica, né, e a bioquímica por trás disso, né? Então, igual a gente comenta, mas o que tem a ver bioquímica com a enfermagem? É justamente por isso, porque vocês estudam tudo, a nível de reação química, a nível de célula, trocas, trocas dos nutrientes que são feitas. Então, é muito importante vocês saberem isso, saberem esse caminho. Por isso que eu falo para vocês, mais do que só saber qual que é o ciclo da glicose, o ciclo de Krebs e saber de cor e salteado, é saber o que vai causar aquilo e como que você vai cuidar para evitar que a pessoa fique num estado pior, né? Então, os trabalhinhos que eu já consegui ler, eu gostei bastante, então, excelente. Só lembrando, então, que ainda eu vou colocar para vocês um outro trabalho, mas, nossa, mas é assim, é um trabalho bom, pensem desse jeito, porque vai ser um caminho do que provavelmente vai cair na prova. Então, vocês já se preparam para a prova, não fica aquela coisa assim, vai no escuro, né? Não saber o que pode cair. Então, esse próximo trabalho é tipo o nosso questionário da aula do bimestre anterior, antes da prova também, que daí vocês vão se preparar, para assim, tá, do diabetes ela vai perguntar disso, então vocês já sabem, ela vai perguntar da insulina, do glucagon, vai ter que saber a diferença entre eles, saber que eles se completam. Enquanto a insulina tira o açúcar do sangue, o glucagon põe o açúcar no sangue, os dois são importantes, né? Ainda mais se a gente está com um açúcar muito elevado, ele te dá realmente um efeito de agitação, então é necessário então que a insulina realmente tire esse açúcar que está em excesso, e normalmente a glicose aumenta logo após que a gente se alimentou. Então a gente começou a comer, vai dar um pico de glicose na nossa corrente sanguínea, né, que é o que nos dá energia. Daí depois começa a baixar, e se a gente fica períodos muito longos de jejum, começa a querer dar uma fraqueza, aí vem o glucagon, que ele é liberado também, e esse glucagon ele vem para fazer o efeito contrário, vai tirar a glicose que estava nas células e jogar na corrente sanguínea. Mas e se não tem? Né? Como que a gente vai conseguir energia? A gente já viu. Se eu não tenho a glicose para me dar energia, o primeiro que vai ser é a gordura. Então, são os lipídios, né? Então, a camada lipídica, ela vai estar ali trabalhando, né? Essa é a nossa fonte de energia extra. Então, o corpo pensa, vou acumular aqui um pouquinho de gordurinha, que se ela não comer, pelo menos eu tenho ali onde está podendo liberar energia para ela. Então, é por isso que é importante a gente não passar, às vezes, e não se submeter a períodos muito longos de jejum, tá bom? Então, a pessoa não pode
ficar naquele período assim, onde ela não está se alimentando, seja assim, intencionalmente ou não. Digo intencionalmente, porque às vezes a pessoa está em um regime, faz aqueles regimes loucos da vida, e ela diz, não vou comer, então meu corpo gasta energia das minhas gordurinhas, assim por diante, né, da minha camada lipídica, e, gente, não é bacana, porque o corpo começa a agir conforme você se alimenta também. Então, se você demora para comer, come de vez em quando, o seu metabolismo abaixa. E quando o seu metabolismo abaixa, o corpo já começa a pensar, poxa, ela vai demorar de novo para comer, vamos acumular. Então, o regime, que era para você emagrecer, ele começa a fazer efeito contrário, porque o corpo já pensa assim, ela não vai comer, eu vou acumular. Né? Então, não é a nossa intenção. Por isso que eles falam, se alimenta de 3 em 3 horas, toma bastante água, ativa esse metabolismo, seja através também de atividades ou da alimentação com termogênicos, então você fica bem aumentando esse metabolismo, a tua saúde fica melhor também. Bom, então, o primeiro momento que eu gostaria de comentar com vocês é que na aula que vem, vamos fazer então uma revisão de tudo que a gente viu e que vai cair na prova. Não digo desde o começo, a gente vai começar a ver então, a partir do conteúdo para esse bimestre, para a prova de agora, porque a nossa próxima aula já é a última. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer, fica à vontade, que a gente vai conversando também durante a aula. Daí depois, na outra semana, já vai ser a prova. Então, aqui, deixa eu só pegar por datas, né? Números certinhos. Tá meio demorado. Então, dia 9 é a nossa revisão, dia 16 é a prova. Lembrando que, então, uma coisa que a gente tem que só também avisar vocês. A prova vai ser remota, como foi do outro jeito, que é uma maravilha, né? Vocês podem entrar em contato comigo no chat, vai ter lá um chat disponível. Eu não entendi aquela pergunta, aquele questionário tô com dificuldade, vocês vão poder ficar à vontade para me perguntar. Tá bom? Então, acho que eram esses recados. Então, que o próximo trabalho vai ser uma revisão, que a nossa próxima aula também vai ser uma revisão, então é bom casar os dois. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vou tentar liberar o mais rápido possível esse questionário, que eu ainda não fiz, mas para preparar vocês, tá bom? Então, e também que a nossa prova vai ser remota. Outra coisa que pediram para avisar é que tanto na quinta quanto amanhã, que é feriado de Corpus Christi, quanto na próxima, no dia seguinte, né, na sexta, não vai ter aula. Então, o pessoal vai poder sair da aula aqui e realmente descansar, colocar as pernas para o ar, descansar um pouquinho também, que a gente comentou, que também é importante e faz parte do nosso metabolismo. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, quando a gente entra, por exemplo, num sono profundo, é aí que o cérebro consegue gravar algumas informações. Ao mesmo tempo, só um minutinho, já respondo. Ao mesmo tempo que a gente consegue gravar essas informações, o que acontece com o nosso cérebro é que nessa hora que a gente está dormindo, ele vai eliminando, essa informação é inútil. Por exemplo, assim, aquele pote era vermelho. Tipo, isso aqui não importa nada, ele joga fora. Agora, se tem alguma situação que é bacana, ele fala assim, nossa, ela aprendeu na aula que diabetes, a insulina tirou o açúcar do sangue. Então, opa, isso eu vou gravar. Então, na hora que você está dormindo profundo, ele traz essa informação. Deixa eu saber aqui, acho que foi o Roberto que perguntou, né? Isso. Então, a prova, a princípio, vai ser igual da outra vez, das 6 às 10, tá? Para não ficar num período, assim, muito apertado, das 7 às 10, aquela montoeira de aluno, para evitar esse tipo de confusão. Então, eles pedem que a gente já libere a prova às 6 horas, tá bom? Então, vai ser do mesmo jeitinho da prova anterior, das 6 às 10, com direito a uma aula de revisão antes da prova, com direito a um questionário também para facilitar o que vai cair. Tá bom? Então, era isso. Eu vou iniciar agora aqui o compartilhamento da tela. Só vamos revisar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior. Tá bom? E dali a gente já começa com conteúdo novo. Esse conteúdo que eu estou passando para vocês agora de novo, como uma parte já serve como revisão, tá? Então, eu vou falando mesmo de vocês irem gravando, aquilo ficar mais comum no ouvido de vocês, aquela informação sendo repetida. Então, a gente verificou aqui que na aula passada nós temos vários tipos de metabolismo. Eles podem, então, o nosso metabolismo completo pode ser dividido em vários. O primeiro, vamos lembrar lá, era o metabolismo basal. O metabolismo basal é aquele que você vai gastar energia mesmo estando em repouso. Nossa, mas eu não estou fazendo nada, estou parado? Ainda assim,
está passando uma corrente sanguínea no seu corpo, ele está precisando manter a temperatura corporal ali na base entre 36 e 37. Apesar que às vezes é comum que algumas pessoas tenham uma temperatura de 35, então tem que ficar nesse meio termo, né? Lembrando que cada pessoa tem uma pressão ideal, cada pessoa tem uma temperatura ideal. Às vezes aquela pressão que é muito alta para um, para o outro é a ótima. A mesma forma, se ela receber uma pressão muito baixa, ela já decai. Então, realmente existem esses intervalos de equilíbrio que cada organismo ele vai se acostumando. Minha sogra, por exemplo, ela tem a pressão muito, muito alta. Se ela abaixa um pouquinho e ficar no quesito normal, que a gente chama, que seria, né, a minha, do meu esposo, pronto, ela já fica assim, sonolenta, cabisbaixa, ela já não consegue fazer as atividades dela. Então, notem como uma pressão que seria normal, né, dali de 12 e tal, 12 por 8, para ela inadmissível, ela não ia aguentar aquela pressão ali, ela ia ficar morrendo de sono. Tá bom? Então deixa eu só colocar aqui de novo, que daí o pessoal ainda tá entrando, a gente vai abrindo e fechando a tela para o pessoal, para dar permissão para eles entrarem. Então esse é o primeiro metabolismo basal, a gente gasta também para manter a temperatura, manter a pressão, manter a nossa circulação sanguínea, a gente também utiliza essa energia para o batimento cardíaco, para a respiração, então fica fácil de a gente conseguir associar que mesmo o indivíduo em repouso, ele não está gastando energia com movimento, mas ele está gastando energia para se manter vivo, né? Acordado ali. Então, por isso que a gente tem esse primeiro metabolismo basal. Segundo, o metabolismo hepático. Esse a gente viu que são um dos principais, porque o fígado é responsável por uma série de atividades, né? O fígado, ele pega os nutrientes, distribui ele na corrente sanguínea, né? Ele também faz o armazenamento das vitaminas. Quando chega algum remédio, ou às vezes alguma droga, alguma outra substância que é diferente para o corpo, seja alguma coisa que você tomou de medicação, ou às vezes alguma bebida alcoólica, alguma coisa que seja ali diferente para o organismo, é o fígado que vai trabalhar. Então tem aquela, né? Na farmácia, tem o Figatil da vida, né? Quando a gente começa a comer demais ou também beber demais, sente pesar também no fígado, então a gente tem que conseguir, às vezes, lembrar que não é só o estômago que sofre, não, né? É claro que a gente sabe que o nosso estômago, ele sofre por diversos pontos, se a gente come uma comida assim, muito, muito ácida, né? Ou se fica um período muito longo sem comer, o estômago já é um dos primeiros que dá o sinal. E também existem os casos da gastrite nervosa. A gastrite nervosa é quando a pessoa ela acaba ficando tão ansiosa que ela vai produzindo mais suco gástrico e o que ele faz? No nosso organismo, ele deixa o estômago com mais acidez do que é o normal. E como não tem um alimento ali, ele acaba então afetando as paredes do estômago. Por isso que também a gente tem que lembrar que as atividades elas influenciam como você vê o dia a dia, se você está muito nervosa, se você está fazendo exercício ou não. Porque se você faz exercício, a ansiedade diminui, vem o hormônio de satisfação, de alegria, de adrenalina, dopamina, você fica bem, pronto, isso não vai te afetar o estômago. Agora, se você fica muito bitolado no problema, e daí depende de cada um. Poxa, eu não consigo me desculpar enquanto eu não conseguir resolver aquele problema. E a pessoa às vezes se cobra demais, ou a pessoa tem muitos problemas, fica pensando em resolver A, B, C. Aí sim, ela também acaba tendo o seu estômago afetado por essa gastrite nervosa. Então o pessoal sempre comenta, né? A pessoa que se prende muito no passado causa uma depressão. A pessoa que se preocupa muito com o futuro causa uma ansiedade. E infelizmente a ansiedade é agora o carro-chefe de todo mundo. Estava até comentando que até os cachorrinhos, eles já começam a sentir esse fenômeno da ansiedade, porque sempre está ali o seu dono perto agora, devido ao home office, e quando separar, eles começam a sentir assim, os efeitos do estresse de separação. Então, alguns começam a destruir a casa, outros choram, ficam depressivos porque o dono saiu, coisa que antes eles não ficavam fazendo isso. Então, olha que interessante, até os animais já estão sofrendo pela nossa condição. Além disso, a gente vê que a ansiedade está no nosso dia a dia. No trabalho, tem uma cobrança, às vezes você não dormiu direito, aí você vai chegar em casa, tem os problemas para resolver, então tudo isso vai
afetando sim o seu metabolismo também, tá bom? Então a gente viu lá, metabolismo basal é aquele que eu gasto mesmo estando em repouso. O hepático é o fígado é o faz tudo, faz degradação de medicações, de remédios, né, que a gente vai se alimentando, faz também a degradação de qualquer outro composto diferente que você comeu, e também bebeu, né, então bebidas alcoólicas também é o fígado que vai ter o trabalho ali de estar fazendo esse cuidado, ele faz armazenamento de vitamina, distribuição dos nutrientes e assim por diante. Tá? Então, vamos lá agora ver o próximo metabolismo. Então, o outro que a gente pode entrar aqui, só colocar de volta. Eu estou entrando e saindo porque daí eu tenho que ter, dando permissão para o pessoal entrar na sala, tá? A gente entra na questão do metabolismo integrado. O que seria isso? Vários órgãos trabalham junto. E isso que é a função do organismo. A gente tem o fígado trabalhando, depois tem o estômago, ao mesmo tempo a gente está liberando os hormônios, certo? Temos as tireoides também, né? A tireoide liberando os hormônios também. Então, tudo é influenciado constantemente. Nossos órgãos, os nossos sistemas, eles trabalham em conjunto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, que quando alguém está no hospital, principalmente na UTI, chega um ponto que a pessoa começa a ter falha em alguns órgãos, né? Então, daí, poxa, já parou o rim, daí depois passa um tempinho, agora parou outra coisa, outro órgão. E assim vai sucessivamente, daí você meio que já vai se preparando, porque o indivíduo está caminhando para um óbito. Normalmente, é claro que existem casos que existem a possibilidade de você reverter isso, mas nem sempre. Se um órgão começa a parar, ele começa então a se sobrecarregar os outros, com funções que às vezes nem eram deles, e também falta nutrientes para os outros órgãos. Então, todos eles entram numa pane, né? As células vai uma passando informação pela outra, através da biosinalização, e acaba então que um órgão parou, outro órgão para, e assim sucessivamente, até então o organismo entrar em óbito. Então, é comum, né, que o pessoal já deixe um alerta, que as pessoas ficam naquele ponto. Agora o quadro está irreversível. Significa o quê? Pode ligar para a família, infelizmente a família vai ter que vir, vai ter que se despedir, porque realmente a condição dela não está mais boa, tá? Então, isso é metabolismo integrado. São os nossos órgãos funcionando ali todo o tempo. Então, se está com fome, o cérebro já passa a informação, ó, está com fome, o estômago já ronca lá que está querendo, os outros órgãos já vão se preparando. Se ela obedecer a nossa ordem, vai vir alimento aí, então se vem alimento, vamos realizar o catabolismo, lembra lá, de catabolismo de cortar, ele vai pegar aquela molécula grande e vai deteriorar ela. Então, de novo, isso de anabolismo, catabolismo, pior que sim, a gente tem que lembrar, ele está totalmente relacionado no metabolismo, né? Então, o catabolismo corta as moléculas grandes em pequenas e depois o anabolismo que pega essas pequenininhas e forma moléculas grandes que a gente precisa para as nossas células, para os tecidos, para as reações químicas acontecerem. E então, para o nosso metabolismo estar funcionando de maneira adequada. Aqui eu trouxe uma figurinha, então, que ela traz essa questão, ó, o sistema nervoso, o sistema adiposo e o sistema endócrino são os principais sistemas que trabalham no nosso metabolismo. Porque o nervoso vai passar informação e também vai passar de célula para célula o que deve ser feito. O sistema endócrino são os hormônios. Então, ele vai sendo ativado também, ó, aumenta o metabolismo dele, diminui o metabolismo dele. A pessoa vai ter uma sensação de alegria, então vai ter um hormônio da alegria, né? Então, assim, não, a pessoa está cabisbaixa, está começando a ficar tonta, ela não está se alimentando direito. Então, também tem um sistema endócrino ali fazendo o efeito dele. E por último, que a gente também entrou nessa questão agora, um pouquinho antes, que é o tecido adiposo, que é onde estão, então, a nossa gordura, os ácidos lipídicos, que é quando a pessoa não tem glicose suficiente na corrente sanguínea para se alimentar, o órgão começa a pensar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele vai lá atrás da gordurinha, então vai atrás do tecido adiposo, porque os lipídios também são fontes de energia para o corpo. Tá joia? Então, assim, lembrem que proteína o organismo não usa, né? A não ser que realmente eles estejam sob uma condição horrorosa com relação à disponibilidade de nutrientes. Então, as proteínas são os últimos a serem utilizados e eles não são utilizados, assim, a bel prazer, sem trazer nenhum dano para o organismo, diferente dos lipídios. Você vai lá acumular, vai lá degradar a gordurinha acumulada, beleza. Agora, se você começa
a consumir proteínas, que então daí seriam os seus músculos nesses pontos, bom, aí a gente já começa a ter um problema maior, tá? Então diz assim que você não consegue obter energia das proteínas, então das células musculares e assim por diante, sem que isso não venha causar um efeito ruim para o corpo. Tá? Então, o organismo não vai pensar em proteína. Tipo, não tem glicose, ele não está se alimentando. Então, vai para o lipídio, vai para a gordurinha. Depois, né, se realmente, por exemplo, são situações que a pessoa vive na rua, não tem como se alimentar mesmo, daí a pessoa acaba perdendo também tecido muscular, além do tecido de gordura, que é o tecido adiposo, tá? Então, é por isso que eu tenho que trazer para vocês esse ponto da gente tá tomando esse cuidado, que a gente tem sim que estar verificando que o nosso sistema, ele trabalha ali no conjunto. E é que eu consegui, olha só, graças a Deus, né? Que bom, antes da prova, a prof trouxe, eu procurei, achei essa figura. Eu já estava querendo colocar a tradução, porque essa figurinha eu já trouxe para vocês em outras aulas, mas ela estava tudo com o texto em inglês, né? Então, dali, como não funciona essa situação, a gente fica pensando assim, poxa, né? Por mais que a gente até consegue ver, poxa, esse daqui, rosinha é o fígado, beleza, aqui tem uma veia, opa, aqui vários pontinhos amarelos, gordura, tecido adiposo, né, o cérebro. Mas quando estava assim, o texto em inglês, dificultava um pouquinho para você ler, assim, agora estamos com o texto em português, então hoje, e também na aula de revisão já vai estar o texto em português para facilitar. Né? Por mais que seja bacana aí estudando o inglês também, claro que a gente acaba depois ficando um pouquinho mais acostumada, principalmente com o inglês técnico, né? Vocês vão ler artigo, teve uma nova descoberta científica, daí você vai dar uma olhadinha lá, tá em inglês, né? É bacana, sim, mas em português facilita, ainda mais em época de semana de prova, né? A gente já sabe que essa semana de prova, então, a gente vai ter esse cuidado, porque o pessoal fica com muita informação e a gente quer coisa rápida, né? Então, para vocês pegarem bem a informação, o português vai ser o ideal agora. Então, a gente tem aqui pâncreas. O primeiro lá em cima, do lado esquerdo. Então, o pâncreas é ele que vai secretar a insulina e o glucagon. O que a gente viu deles? São os que vão influenciar a glicose no organismo. A insulina, lembra lá, diabético faz o quê? Diabético aplica insulina. Por quê? Porque ele tem muito açúcar no sangue. Então, o que a insulina vai fazer? Vai ajudar ele, vai tirar o açúcar do sangue, vai jogar para os órgãos. Tá bom? Isso facilita com que vocês gravem essa informação. E o glucagon vai fazer o efeito contrário. Ele tira das células e joga para a corrente sanguínea, principalmente quando a pessoa ela acaba não se alimentando direito. Se a pessoa não está se alimentando direito, ela vai ter a tendência de ficar ali mais sonolenta, com a possibilidade até mesmo de ter um desmaio, né? Então, é preciso esse glucagon nos ajudar, principalmente em períodos longos do jejum. Próximo, o fígado. O fígado eu falei para vocês que depois que a gente estuda um pouquinho mais ele a fundo, ele vira o nosso carro-chefe, assim, você vê a importância de um fígado no organismo das pessoas. Então, ele processa gordura, carboidrato, proteínas, sintetiza e distribui os lipídios. Então, o que ele faz? Ele forma e também distribui para o corpo os lipídios, que seria a gordura. Os corpos cetônicos, que também seria a divisão tão menorzinha dos nossos compostos nutritivos, e também é ele que vai estar levando, indicando a glicose para os outros tecidos. Também faz a conversão de nitrogênio e ureia, armazena a vitamina, faz essa primeira degradação de medicação, de bebidas alcoólicas. Então, a gente precisa sempre lembrar que ele pode sempre estar... assim, ele sempre vai estar em constante movimento fazendo esse trabalho, tá bom? Então, o próximo aqui, a gente vai ver agora a veia aorta. Veia porta. Veia porta. Para mim era veia aorta, mas não é. A aorta é no coração, ó. Veia porta. Deixa eu só aqui adicionar alguém para entrar. Só um minutinho. Aí. Tá? Veia porta. Então, corrige o que a prof falou ali. O que é a função dessa veia porta? Olha só, ela está logo abaixo do fígado, tá vendo ela aqui? Ela vai fazer transporte
nutrientes do intestino para o fígado. O que a gente viu? O estômago, assim como a boca, eles vão fazer a degradação do alimento. Então, ali é ácido, a nossa saliva é ácida, o suco gástrico no estômago é ácido também, certo? Então, eles vão ali estar produzindo esses sucos gástricos para degradar o alimento. O intestino é responsável de absorver os nutrientes. Por isso que ele tem aquele caminho mais longo de vai e vem, zigue-zague, porque ele vai tendo tempo de ir absorvendo o máximo de nutriente. Pela veia porta, é onde o intestino, que foi ali acumulando todos aqueles nutrientes, ele passa para o fígado, porque a gente viu que quem é o carro-chefe de distribuir é o fígado. Então, como se o fígado fosse o carro-chefe de enviar, né, de fazer a distribuição, o Correios. É ele que manda, opa, esse aqui vai para cá, esse vai para lá, esse para o outro lá. Então, por mais que o intestino, ele acumulou os nutrientes, ele passa ao fígado agora, você que vai estar distribuindo ele, tá bom? O nosso próximo aqui abaixo, tecido intestino delgado. Então, a gente tem dois, o intestino grosso e o intestino delgado. No intestino delgado é que ele vai estar absorvendo os nutrientes da dieta, move eles tanto para o sangue quanto também para o sistema linfático. A gente tem aqui agora o cérebro, que é o que vai passar as informações, faz o transporte dos íons para manter o potencial da membrana, traz também informações do corpo, do meio ambiente, do ambiente onde você está, então precisa se alimentar, você tem que tomar cuidado, tem que se movimentar, os seus hormônios não estão passando assim em boas concentrações, você está em alta em alguma coisa, em baixa em outra. Se está com algum desregulamento no corpo, principalmente nas questões hormonais, o nosso cérebro também já vai dando um sobreaviso. O próximo ali é o tecido adiposo. Dentro desse tecido, então, adiposo, a gente vê, então, que é ele que vai ser a segunda fonte principal de energia do nosso corpo. O primeiro vem da glicose, então, através da alimentação, mas se a gente não se alimenta, está em jejum, o corpo vai recorrer ao tecido adiposo para conseguir, então, os lipídios, degradar os lipídios e fornecer energia para poder fornecer energia para as nossas reações químicas em geral. Então, precisa para manter a nossa temperatura, para manter o batimento cardíaco, para manter a respiração, que seria todos aqueles pontos do nosso metabolismo basal, que você vai gastar mesmo estando em repouso, você precisa dessa energia. E por último, o músculo esquelético, que é o que vai fazer esse trabalho mecânico. Então, a gente pode ver que a gente vai estar falando que a gente vai fazer o trabalho de subir, levantar, se abaixar, o trabalho de você estar se locomovendo, então piscando os olhos, né? Então, tudo que você falando, todos os movimentos que a gente vai fazer tem o músculo trabalhando ali, certo? Próximo slide, a gente vai falar agora um pouquinho mais específico sobre a glicose e sobre os lipídios. Então, quando a gente fala dos lipídios, a gente fala de gordura. Quando a gente fala em gordura, a gente vê também que o colesterol, ele é influenciado pela gordura. Então, eu tenho muita gordura no organismo, estou com o colesterol mais alto. Ter o colesterol alto dá problemas, porque significa que eu tenho tanta gordura que ele vai entupindo as minhas veias, dando um risco de dar um problema cardiovascular. Então, um AVC, alguma situação assim, porque você acaba sobrecarregando o coração, ele não consegue ficar bombeando o sangue naquela velocidade ou naquela intensidade necessária, né? Algumas pessoas até dizem, não, é que teu sangue fica mais grosso, ele não consegue se locomover. Então, a gente vai usando palavras assim, para que o pessoal consiga entender, mas o que está acontecendo? É porque o fluxo sanguíneo já não está mais normalizado, ele começa a ficar comprometido. Então, vocês podem ver aqui na figura embaixo, as hemácias, que fazem o transporte do oxigênio, que são essas células que têm uma característica ou fandangos ou o mentos, né? Que ela bem redondinha, assim, ela tem ela é ovalada, né? E ela tem um buraquinho, ela é bem vermelhinha, ela que transporta o oxigênio. Se ele não tá bom, né? Não tem uma boa oxigenação, a gente acaba também tendo defeitos. Então, de poder ter sim um AVC, alguns problemas cardiovasculares. Então, olha lá, cardio é coração, vasculares são as nossas veias, artérias, né? Então, a gente acaba tendo um efeito disso, porque sobrecarrega ali, o coração vai ter que bombear muito mais, com muita mais força,
né? Você sabe que o coração não para, você tá ali, ai, sentei um pouquinho, mas o coração lá, ah, não tô fazendo nada, a respiração tá funcionando. Então, a gente tem partes do nosso organismo que não para em nenhum momento. Tá bom? Nosso próximo ponto é a glicose. A glicose a gente falou bastante, vocês já estão até carecas de saber de tudo que eu falo da glicose. Ela está relacionada ao açúcar no sangue, que nos dá energia, então é o nosso primeiro carro-chefe de energia. E a gente viu que nós temos, então, dois hormônios pancreáticos, a insulina e o glucagon, que vão controlar como que está a concentração da glicose no nosso corpo, tá? Então, vai tentando fazer esse exercício de gravar, porque vai cair na prova. Eu já falei para vocês, né? Então, tem que saber. Esse é um ponto, assim, básico, né? Ainda mais porque diabetes está sendo discutida cada vez mais no nosso dia a dia. O pessoal tem verificado, assim, um aumento realmente de aumento na glicose, de diabetes, tem verificado um aumento também do colesterol das pessoas, é por causa da alimentação delas, né? Então, comidas muito processadas, muito doce. Você vê até o suco de caixinha, quando o pessoal faz um estudo assim para você ver quanto que tem de açúcar aqui. Pois a caixinha, assim, você vai olhar, quase metade é açúcar, né? Você vai fazer qualquer outro Coca-Cola, até mesmo, né? O pessoal que seria aquele xarope, né? Tem pessoal que coloca na panela, ferve a Coca-Cola para mostrar, ó, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o caramelo, é o açúcar que tem no refrigerante. Então a gente vê que tem muito açúcar na nossa alimentação, principalmente nesses processados. Então, se tem muito açúcar, tem muito sal, tem muita gordura, a gente acaba tendo efeito de diabetes, colesterol, pressão alta, problema cardiovascular, porque um vai influenciando o outro, tá bom? Então, a glicose alta no sangue, vem a insulina para ajudar, falar assim, calma, vou tirar um pouco desse açúcar aqui que está no sangue, vou mandar para o fígado, vou mandar para os órgãos, para as células, porque depois, quando precisar, a gente tem aquela carro-chefe, certo? O nosso próximo ponto é o glucagon, que ele faz o efeito contrário. O efeito contrário é justamente tirar das células e mandar para a corrente sanguínea, porque nosso está em jejum, não está tendo glicose, precisa de energia, então eles têm onde socorrer. Próximo ponto, então, vocês precisam lembrar disso. Então, quem quiser anotar ali, né? Deixa anotadinho no cantinho, a professora vai perguntar. Primeira coisa, aonde que forma a insulina e o glucagon? Aonde que é? São hormônios, beleza, são hormônios, mas aonde? Não fale em fígado, tá? Eu sei que a gente fala bastante do fígado, eles atuam no fígado, mas eles são gerados no pâncreas. Por isso que ele tem esse aqui, ó, hormônios pancreáticos, certo? Então, vamos tomar esse cuidado. Daí depois, o pâncreas gerou esses hormônios, agora sim eles vão atuar no fígado e vão atuar na correção da quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, a gente tem ali a insulina, tira a glicose, certo? Absorve elas do que estava ali na corrente sanguínea e passa elas para o fígado, para o músculo esquelético, tecido adiposo, tenta diminuir tudo que estava no sangue. O próximo lá, glucagon, ele já tem aquele efeito contrário, ele é um estimulante, a pessoa está muito cabisbaixa, assim, comer, opa, vamos jogar um açucrinha lá. Quem nunca tomou um cafezinho logo depois de almoçar, ou assim, poxa, se sentiu meio para baixo, comer um chocolatinho, opa, aquilo já deu um pico de energia, seria nesse sentido que o glucagon trabalha. É claro que você tomou um cafezinho, é a cafeína que você ingeriu, né? O chocolate, sim, daí seria uma glicose que você enfiou na sua corrente sanguínea para dar um pico de energia. Assim é o glucagon. Ele vê que a pessoa está muito parada, muito cabisbaixa, sem energia, joga para ela uma glicose na corrente sanguínea também. E nisso a gente entra, quando a gente ainda fala da glicose, não é só diabetes, a gente também fala da hipoglicemia e hiperglicemia. Então, ó, glicose, hipo, baixa glicose e hiper, muita glicose, certo? Então, se a gente tem hiperglicemia, significa que estamos com níveis elevados de açúcar no sangue. Por que a gente tem demais? Excesso da alimentação. Comeu muito doce, comeu bolo, comeu pão, depois comeu açúcar. E assim, ainda mais quando vai, por exemplo, num café colonial, que você vê aquela variedade de coisas, tudo bonito, e daí dá vontade de comer tudo. Ali é quando a gente tem nosso pico de hiperglicemia, né? Porque você vai comendo aí a massa, vai virar açúcar. O docinho vira açúcar, tudo vira açúcar ali, né? Então pode ser causado pelo excesso da alimentação,
Mas também a hiperglicemia pode ser causada pela falta de um exercício, no caso dos diabéticos, falta da insulina, deficiência, às vezes até produz um pouco de insulina, mas ela ainda não está na concentração adequada para poder trazer um equilíbrio para o corpo. E a hipo? Quando que acontece que a gente tem uma hipo? Uma baixa concentração de glicemia, de glicose no sangue. Então, quando isso acontece, a pessoa não se alimentou, né? Vocês que têm esse trabalho como enfermeiros, vocês vão ver que vocês ficam assim um período longo, acaba fazendo plantão, não se alimenta direito. Se começou a se sentir que está tendo alguns efeitos de, poxa, não comi e agora está passando a hora, né? Às vezes fiquei um período muito longo sem me alimentar, essa baixa de açúcar também traz um efeito para o corpo. Você começa até a sentir uma sensação de desmaio. Então, ele também pode ser causado porque você não se alimentou o suficiente, mas também quando faz muito exercício. Então, é aquele ratinho da academia, ela faz muito exercício ou sobrecarrega o corpo. Os atletas, quando eles treinam demais, né, eles acabam consumindo toda aquela energia, eles consomem toda aquela glicose que tem na corrente sanguínea, e daí então acaba dando uma hipoglicemia, porque o que tinha de açúcar, o corpo ele pegou para dar energia para o cara correr, nadar, jogar um basquete, jogar futebol e assim por diante, dançar, né? São esportes variados que a gente tem. Também pode dar uma hipoglicemia, um abaixo do açúcar, quando a gente ingere muito álcool. Então, eles dizem que o ideal é, vai beber um copinho de cerveja? Bebe um copinho de água e cuida do açúcar. Se você vê que alguém está muito bêbado, dá um doce para a pessoa, para que ela vá se restabelecendo, mas a questão de dar água é já quando ela está bebendo. Ela bebeu um copo de cerveja, bebe um copo de água, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, então, daí a gente tem a liberação do glucagon, que ele tira, então, essa energia que estava nas células, no fígado, essas células que estavam também nos tecidos esqueléticos e passa para a corrente sanguínea para dar uma energia para a pessoa. Aqui tem uma pergunta aqui. A Grazi primeiro pergunta, falou da gastrite nervosa que tem, eu também tenho que cuidar. Às vezes um cafezinho, comer um pãozinho que tenha um salame, assim pronto, já começa a dar azia de novo. E eu já percebi, tem que se manter calmo. Começou a ter muita coisa, dá um nervoso, o suco gástrico produz demais, dá uma gastrite. Agora, sobre o nosso tema que a gente está falando agora, da hipoglicemia e hiperglicemia, a Ruth perguntou aqui, a hiperglicemia é a alta produção do glucagon? Também pode ser, tá? É só isso? Não, né? Pode ser também que não foi só o glucagon que tirou lá a glicose das células e jogou na corrente sanguínea. Pode ser culpa da pessoa, que ela comeu doce e daí ficou com glicose no sangue, tá? Então, assim, tanto a hipo quanto a hiper podem ser influenciados pela alta produção ou baixa produção da insulina e do glucagon. Sim, são influenciadores, mas você não pode falar que é só isso, tá? Às vezes é a alimentação da pessoa mesmo. Então, a pessoa come muito doce, ela vai liberar muito, ela vai estar com uma liberação grande ali de açúcar no sangue, né? Mas também pode sim ser o efeito da produção da insulina e do glucagon. Pode ser que a insulina está insuficiente, pode ser que o glucagon está demais, igual você falou. Pode ser porque a pessoa está comendo muito. Então, sabe, são vários fatores que vão influenciando. Mas a hiperglicemia pode ser, sim, pela alta produção do glucagon. Então, daí, ela pode ser porque a insulina está produzindo pouco também. Às vezes o glucagon está na quantidade ótima, mas ali a insulina baixou um pouquinho. Então, também é um efeito que pode estar influenciando. E também a alimentação, falta de exercício, faz muito exercício forçado, a gente já começa a dar o outro problema, que é o efeito contrário, a hipoglicemia, consumiu todo o açúcar que tem lá. Então, aqui, ó, falta de exercício, você não gasta, você come, e acumulou aquela energia. Agora, daí dá a hiperglicemia, acumulei o açúcar. Agora, se a gente tem uma hipoglicemia, baixo açúcar, nesse caso, então, é porque tem fazendo muitos exercícios excessivos que estão me prejudicando nesse ponto. O adoçante também dá esse pico de energia? Também, tá? Ele também é um doce, ele também te dá esse pico de energia, você pode estar utilizando, mas é claro que ele tem um pouquinho, as características um pouco diferentes do açúcar em si, né? Seria, por exemplo, de facilitar a degradação, então você não vai acumular aquele açúcar tanto tempo, mas se você precisa de algum docinho, poxa, estou com uma hipoglicemia, pode usar o adoçante também, porque ele vai te dar aquele pico
talvez nem não tão grande quantidade igual do açúcar, mas ele pode também estar te influenciando nisso. Tá bom? Então, a gente pode agora, se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade de ir perguntando aqui no chat, que eu vou parando e volto, que daí eu só escuto um barulhinho, que significa que alguém escreveu. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na apresentação de volta, na tela cheia. Aqui estão os sintomas de cada uma delas. Primeiro lá, a gente verifica hipoglicemia, significa que nós estamos com açúcar baixo. A pessoa começa a suar, ela começa a ficar pálida, você olha para ela, nossa, você vai desmaiar, a tua boca tá branca, porque a corrente sanguínea dá uma baixa mesmo. A pessoa começa a ficar irritada. Quem nunca, né? Até os nenenzinhos, gente. Começa a ver, desde criancinha. A criança às vezes começa a chorar demais, é fome. Exatamente. Tá com fome, tá com hipoglicemia, baixo açúcar no sangue, você verifica essa questão de que a gente tem uma baixa concentração de açúcar, certo? Próximo ponto, então, que a gente vai ver. A pessoa está com fome, está irritada, começa a ficar meio tonta, né? Ela tem uma falta do quê? Uma falta de coordenação. Também é possível verificar sonolência, porque tem baixo açúcar no sangue, certo? Então, é preciso a gente sempre tomar esse cuidado de verificar, então, que a gente precisa estar de olho, certo? Para a pessoa ter atenção que ela tem que se alimentar certinho. Passou de 3 horas, o corpo já dá um sinal, a barriga começa a roncar. Se a pessoa continua não se alimentando, o organismo vai pensar, poxa, vou ter que pegar, então, da camada lipídica dela, mas mesmo assim tem uma dificuldade, certo? O próximo ponto, hiperglicemia. Agora a gente tem muito açúcar. Você ou produziu pouca insulina, que ela não tirou o açúcar de lá, ou você produziu muito glucagon, ele está liberando açúcar lá no sangue, ou você realmente está se alimentando demais, foi naquele cafezão colonial, comeu até não poder mais, comeu até, como o pessoal fala, até você abrir o botão da calça para ficar mais confortável, para caber mais um pedacinho do pudim, certo? Então você está ali com muito açúcar no sangue. Hiperglicemia. O que começa a ficar? Boca seca. Quem nunca, depois de comer bastante, né, verifica que ela fica com sede. Tem que começar a tomar uma água ali para entrar no equilíbrio do corpo. Próximo ponto, fraqueza. A pessoa começa a comer demais, ela também acaba ficando com uma fraqueza e dor de cabeça. Por que acontece isso? O sangue que estava principalmente aqui na cabeça, ele vai sendo direcionado para o estômago para te ajudar ali na digestão. Ele vai, meu Deus do céu, tem muita comida. Então, o fluxo sanguíneo acaba se concentrando também no estômago, né? No nosso aparelho digestivo, para ele estar degradando aquela montoeira de comida que você teve. Mas existem outros efeitos, que é hiperglicemia, que depois pode virar uma diabetes, também causa nas pessoas. Então, vai muito no banheiro, começa a ficar com a visão embaçada. Então, sempre tem que ficar fazendo os exames para ver. A diabetes, nem sempre ela aparece, os picos bem de maneira clara, assim, pá, você já consegue ver rapidamente. Existem alguns aspectos que você só vai conseguir perceber quando você faz o exame de sangue, né? Que foi o que aconteceu agora há pouco tempo com a minha tia. Ela falou assim, nossa, deu uma desregulada, ela toma cuidado com a diabetes, mas ela ainda não faz aplicação da insulina. Mas ela falou assim, comecei de novo a ver mais manchinhas roxas no corpo, e no banheiro eu já tenho ido com bastante frequência mesmo, que era fora do comum, né? E aí a visão estava começando a embaçar, né? Daí ela falou assim, mas isso para mim já era normal, isso já estava assim, corriqueiro. E quando eu fui fazer o exame de sangue, que era um exame para ser assim, aqueles exames periódicos, de tempo em tempo, ela viu que deu uma desregulada de novo na glicemia dela. Então ela tem que tomar cuidado, porque senão a diabetes dela vai sendo cada vez mais prejudicial para o corpo. Então, assim, ela estava no dia a dia normal, ela nem tinha percebido assim, se ela tinha comido mais massas, açúcares, que pôde ter influenciado, mas o ruim disso é que às vezes a diabetes é bem silenciosa, você não consegue perceber, né, que opa, tá desregulado agora. Então, o que ela começou a fazer? Bom, vou me controlar de novo, entrar um pouquinho mais firme, de novo na reeducação alimentar, evitar um pãozinho, evitar um docinho, porque desregulou e eu nem percebi.
né? Então tem que tomar esse cuidado. Beleza? Esses são os aspectos principais, então, do metabolismo. Se alguém tiver alguma dúvida, esses são os principais. A gente sempre vai estar falando, então, da glicose, certo? Que vai trazer diabetes, hipoglicemia, hiperglicemia. Lembrando que a gente tem 2 hormônios, né? Que eles são da onde? Do pâncreas. Hormônios pancreáticos, tá? Não vamos esquecer isso. Se tiver lá na questão da prova, o glucagon e a insulina são hormônios do fígado. Bem, errado, né? Você já opa, a prof falou que não, é pancreático. Eles podem atuar junto no fígado também, mas eles são hormônios produzidos pelo pâncreas. Então, deixa também anotadinho isso, isso é uma informação importante. Se estamos falando de açúcar, glicose e energia, a gente fala de diabetes, hipoglicemia, hiperglicemia, desses 2 hormônios, insulina e glucagon, certo? Então, a gente vai estar falando nesse assunto. Se a gente falar agora de gordura, lipídios, a gente vai para o outro campo, que seria o colesterol. Colesterol, nós temos 2, o bom e o ruim. É bom que eles estejam em equilíbrio, mas o HDL é o nosso colesterol bom e a gente tem o LDL, que é o colesterol ruim. Então, também vai cair na prova isso. Na aula que vem, como eu vou estar já com a prova pronta, o questionário de vocês prontinho também, então dali eu consigo dar mais umas dicas assim mais a fundo do que vamos cobrar na prova. Mas esses são assuntos básicos, porque hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais comum pegar pacientes que têm diabetes, pegar paciente que tem colesterol, ainda mais agora que o pessoal está tomando a vacina, então vocês começam a ver assim, comorbidade, mas o que aquela pessoa tem? Às vezes você nem imaginava que a pessoa tinha uma comorbidade e ela está lá tomando a vacina, daí você vai começar a perceber, opa, então nem todo mundo está bem. A gente às vezes acha que as pessoas estão com a saúde 100%, né? E já vê que não. Às vezes, poxa, não, aquela ela tem diabetes. Nossa, não sabia. Por isso que está lá, então, também tomando a vacina. Tá bom? Então, vou voltar aqui agora. Vamos mudar um pouquinho do assunto. A gente vai entrar ainda dentro do metabolismo, mas a gente vai falar dos erros inatos no metabolismo. Então, significa o quê? Que o nosso metabolismo não está funcionando certo. Ele pode ser, sim, por efeito da alimentação, alguma falha de comunicação celular, sim, mas existem alguns casos que esses erros no metabolismo já são decorrentes de alguma falha genética. Então, logo quando a criança nasce, ou ao longo do tempo vai sendo desenvolvido isso, ela teve uma obtenção por meio hereditário, o vô tinha, o pai tinha, ele tem também. Isso pode estar acontecendo dentro desses erros do metabolismo. Quando a gente fala de erros do metabolismo, são vários aspectos. Ou você não produz determinada proteína, ou o teu corpo não consegue absorver aquela determinada proteína, que ele não consegue degradar aquele lipídio, né? Por exemplo, os orientais têm uma dificuldade maior de degradar a lactose, né? Que a gente comentou já em algumas aulas anteriores. Então, às vezes, está sendo comum o pessoal ter que se alimentar da lactase, que é a enzima que degrada a lactose, principalmente se a pessoa come coisas que são derivadas do queijo. Iogurte, o queijo mesmo em si, derivados do leite, perdão, falei do queijo, né? Eu pensei o queijo, derivados do leite. Então, tudo que é laticínio, leite, queijo, iogurte, a pessoa vai comer uma torta, poxa, ela não pode comer aquela torta porque tem leite, ela vai ter uma dor de barriga depois. Por quê? O organismo não consegue degradar a lactose, certo? Ele não produz naturalmente, em boas quantidades, a lactase. Então, o indivíduo acaba eliminando, por isso que ele tem uma dor de barriga e vai para o banheiro, certo? Então, o que ela tem que fazer? Opa, hoje eu vou comer um queijinho, hoje eu vou tomar iogurte, hoje vai ter uma festa de aniversário. E nessa festa de aniversário vai ter docinhos. O que eu vou fazer? Vou tomar minha pastilhinha de lactase, preparar o meu corpo para ele ficar lá, então, pronto, que quando eu vou poder comer aquilo, eu não vou passar mal. Esses são, então, alguns efeitos, né, de erros no nosso metabolismo. Só que quando a gente fala assim, especificamente de erros inatos, né, inatos do metabolismo, é porque estão aqui, ó, natureza genética. Segunda linha, ó, erros inatos são distúrbios na natureza genética. Então, são os genes que não têm aquela informação para poder degradar. Então, são doenças genéticas, podem vir do pai para o filho, às vezes pula geração, às vezes são algumas específicas do sexo masculino. Então, por exemplo, tem lá o pai e a mãe, o pai tem aquela doença. Se ele for só relacionado ao sexo masculino, o filho vai ter, mas a filha do casal não.
A menina não tem. Olha que interessante. Daí depois vai pular a geração. A filha da menina, né, não tem também, mas o filho dessa menina tem. Então, veja, a mãe era portadora de uma deficiência, mas ela não igual se diz hoje em dia, assintomática, né? Ela tem aquilo, mas ela não reproduz aquela informação, porque ela está, então, sendo mais vinculada ao sexo masculino. Então, o filho dela, por mais que ela não tenha, o filho tem. Então, olha só que interessante, né? As informações vão passando, né, de pai para o filho, como a gente sabe, através da reprodução, temos o óvulo, o espermatozoide, é aí que vem nossa carga genética, e depois as células vão se multiplicando. Mas vem lá informação do pai, informação da mãe, e vem com elas também as informações tanto boas quanto ruins. Então, esse erro inato do metabolismo pode vir também para gerações que estão vindo e podem ser passadas ao longo do tempo. Então, quando a gente vê alguns erros nesse mapa, é justamente por isso. Ou o corpo não consegue produzir determinada proteína, ou ele não consegue degradar determinada substância, ou ele não faz a produção da enzima, como eu comentei com vocês, certo? Então, por isso que os orientais têm uma tendência, não estou falando que são todos, tá? Mas existe uma tendência de que eles não consigam degradar a lactose, né? Então, eles têm esse problema de não produzir a lactase, tá? Nosso próximo ponto aqui é uma doença congênita, então, que ela é relacionada aos genes, genético, como, por exemplo, deficiência da leptina. O que era a leptina? Lembra? Eu até coloquei a figurinha aqui depois para facilitar. A leptina é aquele hormônio que dá a sensação de saciedade. Você come, daí fica a cabeça assim, pronto, estou cheio, não quero mais. Essa sensação de saciedade é a leptina que dá. Né? No começo a gente está com a grelina alta, a gente quer comer, tá com aquela ansiedade, né? Aquela ânsia por querer comer, mas depois que você se alimenta, quem cresce agora é a leptina, que ele diz assim para suas células, pronto, já estou bem saciado, não quero comer mais. O que acontece nessa deficiência é que a pessoa não consegue ter essa sensação de não, estou satisfeita. Ela continua comendo, não, ainda não estou satisfeita, não, eu quero comer, mas você já comeu 5 pratos, não, mas eu quero comer, e daí esse acúmulo de alimentação que não é, né, degradada, esse acúmulo não é gasto em energia, em exercícios físicos, a pessoa acaba desde criança já tendo excesso de peso, certo? Ela também vai consumindo muito alimento porque ela não tem a sensação de pronto, não quero mais comer, fica com aquela sensação quero comer, então a saciedade dela nunca chega, e daí acaba assim afetando também o sistema imunológico da pessoa. Então ela tem infecções constantes, fome constante e acaba tendo também uma insulina elevada no sangue. Por quê? Porque ela se alimenta tanto que o corpo fica pensando, tem que produzir insulina para tirar esse açúcar do sangue, tem que produzir insulina para tirar o açúcar do sangue. E a pessoa come lá. Então acaba tendo uma elevação da insulina nesse organismo também, porque o corpo se vê em condições e concentrações de glicose muito altas. Então, ele vai produzindo também insulina para tentar ajudar a pessoa, mas ela não sente a saciedade, ela continua querendo comer. Então, tem que fazer os estudos para verificar se tem essa condição. Aqui tem uma série que a gente viu na aula passada de doenças que são erros no metabolismo. Então, quem quiser dar uma olhadinha mais a fundo, pode perder a aula, não lembro direito, pega o slide da aula 10, né, e vamos ver qual que é cada uma delas. Então, a principal, né, que a gente vê mais no dia a dia, que é mais comum vocês ouvirem, é tanto a fibrose cística, que é um nome mais comum, mas a principal é a fenilcetonúria, que ela já é realizada logo que o neném nasce, através do teste do pezinho, que a gente viu na aula anterior. Então, ela já vai indicar para a pessoa, olha, seu filho, foi feito o teste do pezinho nele, ele tem dificuldade com relação à fenilcetonúria, então a gente vai indicar que você cuide da alimentação dele e assim por diante, vai passando essas informações. Então, alguns erros inatos do metabolismo são inteiramente tratáveis, alguns vocês conseguem reverter, alimentação, cuidado, exercício, atenção, dieta especial, você pode colocar também algum tipo de medicação adicional, então a pessoa consegue se resolver. Outras você não vai conseguir eliminar completamente, mas você dá uma melhora clínica. Então, dá uma medicação, a pessoa consegue se
ajeitar com relação a isso. Bom, com relação aos tratamentos desses pacientes que têm essas doenças, né? Então, esses erros inatos do metabolismo, o E e M. O que eles normalmente falam para eles? Faz atividade física, não se deixe ficar obeso, né? Tem que fazer a eliminação do peso, trazer um equilíbrio para o organismo, são uma das melhores formas, né? Mas além disso, você às vezes tem que inserir também um medicamento para a pessoa melhorar a sua condição. Deixa eu ver só aqui que acho que alguém pediu. Ah, tá, só pediu para entrar na sala. Agora, então a gente viu aqueles erros inatos do metabolismo, que são erros relacionados, né, ao caráter genético, a informação genética da pessoa. Se pegar qualquer célula do corpo dela, vai estar aquela informação lá, né? Agora existem também doenças metabólicas. Ela também entra nesse quesito de conseguir ou não degradar, mas elas nem sempre vêm de um caráter hereditário, falha genética. É claro que sim. O pai come demais, tem colesterol alto, tem diabetes e a alimentação da família inteira é totalmente desregulada, os filhos acabam também ficando imagem do pai porque é o que eles estão acostumados a comer, é o que eles estão acostumados ali no dia a dia, né? Mas quando a gente fala de doenças metabólicas, não necessariamente está relacionada com código genético, tá bom? Doenças metabólicas estão relacionadas principalmente com uma alimentação. Então, ali, ó, colesterol alto, gordura no fígado, obesidade, diabetes e osteoporose. Então, falta de cálcio, excesso de açúcar, excesso de lipídios de novo e excesso de lipídios novamente, né? Então, colesterol, gordura e obesidade, muitos lipídios, e a obesidade também entra na questão de excesso de açúcar e a diabetes, excesso de açúcar também. E a osteoporose é quando o corpo não consegue assimilar o cálcio e o nosso osso vai ficando fraquinho. É comum, principalmente nas mulheres, principalmente as mais idosas, porque começa a ter uma dificuldade de conseguir absorver e conseguir guardar aquele cálcio. Então, é por isso que eles falam para a mulher, toma iogurte, faz a reposição de cálcio no corpo. Já o homem não tem questão preocupante com relação ao cálcio. O homem tem problemas com relação à assimilação do potássio. Nossa, do potássio? Então o que acontece? Acaba dando câimbras, né, nele. Você vê assim, então, que seria necessário o homem se alimentar, por exemplo, de frutas como a banana, que é rico em potássio. Então, ele deveria ir, né, nesse ponto, conforme eles vão ficando mais velhos. E as mulheres, conforme a idade, também têm que se alimentar de produtos ricos em cálcio. Então, é lá, iogurte, queijo, leite, todo esse cuidado, e também, às vezes, é necessário fazer uma reposição através de medicamentos. Quais seriam, então, as alterações nos idosos? A gente vê lá, acidose e alcalose. Então, como o nome diz, acidez e alcalino. Então, a gente vê tanto uma divergência no nosso pH. Acidose, pH está baixo, ácido, e alcalose está básico, o pH está muito alto. Também é comum ver nos idosos desidratação. Então, o que ele faz? Ele vai eliminando aquela água que tem, a pele vai ficando mais seca, rachadinha, certo? Então, também é um distúrbio metabólico. O organismo não está absorvendo mais com a maneira que ele deveria estar funcionando anteriormente. Outra questão, alteração da temperatura. Quem nunca viu, às vezes, um nenê pequenininho, daí a mãe coloca um monte de coisinha, porque não, ele é pequenininho, ele fica com frio? Mesma coisa para os idosos. Eles têm uma tendência, sim, de sentir aquela friagem. Então, daí a gente brinca, né? Que se começa a sair na rua, ah, não, tá frio, põe um casaco, assim, ó, o distúrbio do idoso aí, você já está sentindo mais frio que o normal. Mas é porque realmente tem uma dificuldade de manter a temperatura do corpo. Quanto mais idoso a gente fica, o nosso metabolismo é alterado. Então, a pessoa acaba, assim, tendo alteração na temperatura e tem que cuidar para que não dê uma hipotermia, que a pessoa fica com frio, nem uma hipertermia, temperaturas elevadas, que vai trazer, então, uma febre, desnaturaliza as proteínas e dá também um efeito ruim para o organismo, tá? Também temos umas funções e disfunções da tireoide, então pode dar um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, a pessoa pode engordar ou emagrecer, e também com relação aos distúrbios do metabolismo do açúcar, que é o que a gente viu, hipoglicemia, hiperglicemia. Se está com a hiperglicemia bem alta, vai dar algum efeito de diabetes, né? Então a gente tem esses
tomar esses cuidados. Aqui eu trouxe uma figurinha para vocês, que é essa questão do síndrome metabólico. Então, muita gordura no corpo dá uma suscetibilidade de também trazer doenças através do metabolismo e acaba afetando vários fatores de riscos. O que a gente vê lá? Se a gente tem muita gordura no corpo também, a gente vê que há uma tendência da pessoa ter problemas cardiovasculares, porque a gordura entope as veias, certo? Se a gente tem problema de muito açúcar, ela vai dar uma diabetes na pessoa. Começa a ir muito do banheiro, a pele fica seca também, ela começa a fazer manchinhas no corpo, então tem que tomar esse cuidado. Quais são os fatores, então, da suscetibilidade? Resistência à insulina, quando o corpo não consegue, tipo, ele não obedece ao que a insulina manda. A insulina fala o quê? Eu vou, então, tirar esse açúcar demais que está no teu sangue. Tem uma resistência, não, a insulina, você não vai trabalhar aqui. Acaba ficando com muito açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue, maior tendência a ter diabetes. Também lá, excesso de células gordas, que é aquele acúmulo de lipídios. Então, isso também causa um aumento do peso e também acaba influenciando fatores do seu cuidado dos anticorpos. Então, diminui também os seus efeitos de proteção que o organismo tem em si. Outros pontos que podem influenciar: inatividade física. Ah, mas eu não gosto de exercício, mas todo mundo tem algum exercício que acha legal. Às vezes ele começa a gostar de fazer uma caminhada, o outro gosta de correr, um gosta de andar de bike, o outro gosta de dançar. Às vezes outro tipo de atividade, natação, às vezes eu quero uma coisa mais leve, hidroginástica. Então tem que achar qual que é a atividade que você gosta, né? É atividade física, né? Não, para relaxar eu gosto de ouvir música, mas você vai ficar parado, não vai estar mexendo o músculo, não vai estar fazendo um alongamento, então não, tem que tentar achar ali onde que é a tua atividade física. Ah, mas eu não gosto de academia, né? Por mais que seja para você fortalecer o músculo, né? Tenta fazer um exercício sim, e também buscar fazer algum deles que vai te trazer um prazer, que você vai fazer com alegria, né? Tipo, não, que droga, tô indo pra academia, tô indo obrigada, né? Não, mas eu gosto de caminhar, ver a natureza. Então, faz lá uma meia horinha de caminhada por dia, já é bacana de você estar ativando o seu metabolismo. Outros fatores que influenciam a gente ter gordura e também glicose no corpo é a idade. Igual eu falei para vocês, o metabolismo vai diminuindo ao longo da idade. Então, não somos mais igual as crianças que comia, já gastava energia e pronto. Infelizmente, agora a gente come, acumula e demora para gastar. Então, tem que tomar esse cuidado também. Outro ponto de influência, o tabagismo, que ele mexe na saúde das pessoas, né? Não é só questão pulmonar, mas também a pessoa fica com os anticorpos mais baixos também, então tem uma dificuldade com relação a isso. Hoje em dia, vocês podem ver que nessa questão de coronavírus, quem tem vícios, assim como o tabagismo, que já trouxe um comprometimento para o pulmão, também acabam tendo um comprometimento maior com os efeitos que o coronavírus dá na respiração da pessoa, né? Então, olha que complicado, né? O tabagismo também influencia. Então, não é só você não comer, não fazer exercício, você tá um pouquinho mais velho, não. Você fuma também, dá um efeito assim. E tem um efeito, que é esse último, que não temos muito o que fazer, que seria a nossa predisposição genética, certo? Na nossa predisposição genética, gente, não tem como fugir, né? A gente nasceu já veio do pai, já veio da mãe, vem com os defeitinhos de fábrica, mas tá ótimo, a gente aprende a lidar com isso, né? Igual eu comentei com vocês, eu tenho uma predisposição com relação à tireoide, eu tenho que cuidar, né? Ficar lá vigiando, fazendo os exames para ver se eu não tenho algum problema com relação à liberação dos meus hormônios do T3 e do T4, tá bom? Então, a gente tem que ficar de olho com relação a isso. Uma predisposição genética também está relacionada a pressão alta, diabetes, óculos, né, dificuldade de visão. Então, às vezes você vê lá, o pai tinha uma dificuldade lá, usava aquelas lentes bem de alto grau, né? Antes chamava aquele fundo de garrafa, né? Que judiação, né? O pessoal era muito malvado para rir da gente, né? Já existia Ai, como que chama? Quando a gente começa a rir dos outros e daí eles são... Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome. Alguém lembra? Bullying. Bullying, isso. Exatamente, o bullying. Já existia naquela época, né? E hoje em dia agora está sendo discutida mais.
Mas assim, eu também, desde criança ali, com 9 anos já usava o óculos, já ficavam falando na minha cabeça. Ah, esse óculos, fundo de garrafa. E nem era fundo de garrafa, nem era 3 olhos, coisa nenhuma, né? 4 olhos. Mas tinha essa questão também. E era uma predisposição genética. A minha família já tinha isso. Então, quando você vai fazer alguns exames, né, e você tem que responder aqueles questionários, já vem lá, casos na família que teve câncer de mama, problemas de tireoide, problemas de pressão alta, problemas cardíacos. Isso tudo eles vão investigando para facilitar, porque realmente existe uma tendência de uma carga genética que vai sendo passada de geração em geração e você acaba sendo influenciado sim. Ah, mas só porque meu pai, minha família inteira comia mal e tinha colesterol, significa que eu vou ter? Não. Predisposição é que se eu não me alimentar bem, eu vou ter esse problema. Mas não necessariamente vai acontecer com todo mundo. Se você é regrado na tua alimentação, você cuida, faz exercício, dorme direito, tem teu tempo de descanso também, que é importante, você não vai ter essa predisposição genética, tá bom? Então, tem que verificar. Você tem, digo assim, você tem uma predisposição, mas ela não causa o efeito. Você não verifica ela em você porque você buscou várias formas de melhorar isso. Ah, mas não vou fazer nada então, porque se minha mãe tem, meu pai teve também, a mãe deles teve, ah, então eu vou ter. Também a gente não pode se acomodar nisso e deixar assim, pronto, não tenho o que fazer, eu vou ficar nessa condição. Tá bom? Então aqui a gente tem algumas questões com relação à síndrome metabólica, né? Que são esses distúrbios, né? Então, demência, cardiopatia, dislipidemia. Então, aqui é com relação a lipídios, ó. Lipidemia é com relação a lipídios, acúmulo de lipídios no nosso organismo. Cânceres, temos que tomar cuidado, síndrome do ovário policístico, hipertensão, diabetes tipo 2, que é aquela que vem da alimentação, doença gordurosa, não alcoólica do fígado, certo? Então, aquela gordura no fígado. Isso tudo são síndromes metabólicas. Significa que alguma coisa está errada. Ou você está produzindo muita glicose, né? Ou a insulina não está suficiente, ou o glucagon está em excesso, a alimentação está ruim, muito açúcar no sangue, muita gordura no sangue, pressão alta, certo? Então, tudo isso, as células passando informações de uma célula para outra pela biosinalização erradas. Então, algum código genético ali deu um bug, passa para as outras informações. Doenças autoimunes, essa eu acho assim também uma tristeza, assim, né? A pessoa, ela estava bem, e às vezes ela passa por algum estresse, principalmente emocional, né? Vou falar um exemplo aqui, mas existem outras doenças autoimunes, né? Mas essa em específico, que é a alopécia, não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa vai criando buracos, né, na cabeça, o cabelo vai caindo em buracos específicos, e isso é uma doença autoimune, é o seu corpo mesmo te atacando, né? Então ele vê você meio como um inimigo ali, ele tem que eliminar aquilo. E por que às vezes a pessoa teve uma condição assim de uma doença autoimune? É porque passou por um estresse emocional, às vezes acumulou muita ansiedade por muito tempo, então aquilo ficou preso dentro dela e o corpo uma hora grita. E uma das formas do corpo gritar e mostrar, oi, eu tô aqui, ó, cuida de mim, é também mostrando algumas falhas, né, no organismo, o coração dá uma parada cardíaca, às vezes, opa, tá na hora de eu parar, tô me estressando muito. Hipertensão, associado com uma alimentação que não é adequada, então tudo isso vai trazendo efeitos no nosso organismo, tá bom? Próximo ponto lá, que a gente também comentou um pouquinho na aula passada, vamos só falar de novo bem por cima, que seria a cirurgia metabólica. Então, a pessoa tem dificuldade de absorver alguns nutrientes, ou a pessoa quer emagrecer, ela absorve demais. Não, absorve muita gordura, temos que diminuir isso aqui. Eles vão fazer uma intervenção no tubo digestivo, né? Num primeiro momento, era para o controle da diabetes do tipo 2. Então, que a pessoa está com muito sangue no organismo. Então, esse primeiro momento era verificado assim. E dali, então, o que eles vão fazer? Criar mecanismos como se fosse aquela cirurgia bariátrica, que você reduz o estômago. Então, você vai trabalhar no caminho, ó, ou no desvio do nosso trajeto do aparelho digestivo. Então, olha só, corta aqui, já junta direto. Eu tenho uma outra figurinha que é melhor aqui, ó. Essa gastrectomia é reduzir o estômago. Olha o estômago como ele era grandão, ele ficou fininho, fininho, fininho. Tem que ter um trabalho psicológico, a pessoa tem que saber, olha, você não vai conseguir nunca mais
comer um prato normal do PF, do prato feito ali daquele restaurante. Vai reduzir e muito. Você vai comer umas 3 colheres e você já vai se sentir cheio. Não force, porque isso vai fazer mal. Então tem que tomar esse cuidado. Aqui, ó, por exemplo, que é o que eu comentei com vocês. O estômago, que era grandão, estava ali capaz para poder receber aqueles alimentos. Ele até dava uma esticadinha quando você comia demais. Agora, depois que você fez uma alteração nesse seu tubo digestivo, então o seu estômago diminuiu, esse caminho aqui, ele foi forçado, então a ser menor, você não pode se alimentar como se alimentava antes. É menor exporção, se você ficar em excesso vai passar mal, vai ter refluxo, vai ter que ir no banheiro jogar fora essa comida, então tem que tomar assim um cuidado, tá? Cirurgias metabólicas, você mexe com o seu organismo, você também tem que ter ali um acompanhamento psicológico, porque você alterou o teu corpo. Aqui eu trouxe para vocês, olha, outro efeito, olha só, aqui a gente tinha aqui o estômago, né? Tem aqui, ó, estômago, e depois teve a questão aqui do estômago desviado. Olha só, ele passava ali o estômago, ia para o intestino, até assim por diante, né? Duodeno, genuno. Olha só o que ele fez. Ele pegou a tubulação, o caminho, e teve um desvio do seu estômago. Tá vendo? Então, com isso, você evita com que o corpo vá absorvendo gordura e glicose ao longo do caminho, né? Então, acontece isso também. O pessoal faz um desvio, uma cirurgia metabólica com esse quesito. Quero que a pessoa emagreça, quero que a pessoa diminua o problema de diabetes, então ela não vai absorver tanto açúcar. Então, tem essa questão de você alterar o transporte ou o caminho dos órgãos. Quando a gente fala, então, do sistema digestório, opa, tá até errado aqui, ó, tá sistema. Bom que a gente vai percebendo aqui, ó. Então, colocamos lá um S para arrumar. O que tá no AVA tá ainda como sistema, hein? Só para vocês saberem que eu já pus lá. Então, ó, o sistema digestório já começa na boca. Quando você vê aquela comida gostosa, né, que a gente coloca aquela carinha, ai, tô babando, deu água na boca, nada mais é do que a água da boca, que é justamente essa produção da saliva se preparando para comer aquela comida gostosa que você viu ali, estava comendo com os olhos já. A boca já se prepara, opa, vai vir comida aí. Começa a fazer essa secreção salivar e ela vai lá passar, então, por todos os órgãos. Então, passa no fígado, que ele vai secretando os sais biliares, daí vai passar para o estômago, que vai degradar, vai fazer o catabolismo, certo? Desses nutrientes, ele pega, então, aquele nutriente macromolécula e transforma em moléculas pequenininhas. No estômago, então, pH ácido, é digestão, é diminuir ao máximo. Passa também para o fígado, ó, fígado, os nutrientes estão aqui, vai passando aí para as células, para ver o que elas querem produzir. Ah, minha célula quer produzir proteína, então vai ser um anabolismo. Ela vai produzir, a partir dessas moléculas pequenininhas, moléculas maiores. Depois a gente vai para o intestino delgado, que ele já começa, então, com a absorção dos nutrientes, que vocês podem ver. E depois, por último, no intestino grosso, que já é o final, ele já vai também para a absorção da água e também para a absorção dos minerais. E, por fim, aí sim, a formação das fezes, que seriam as excretas. O organismo não quer mais produzir, não quer mais absorver nada. Ele já absorveu tudo que era possível e imaginável. Tá bom? Então, esse é o nosso sistema digestório. Como vocês podem ver, dentro desse nosso sistema digestório, são vários órgãos atuando juntos. Então, um degrada, outro absorve, outro passa a informação para o fígado. O que o fígado faz? Distribui. Então, tem esse perfeito equilíbrio no nosso corpo. Quando a gente faz essa variação, então, de desvios, né, nos órgãos, diminui o teu estômago, ou tenta fazer o caminho direto do estômago já para o final, já para eliminar. Não quero nem que o corpo absorva no intestino esses nutrientes. Algumas pessoas fazem isso também. Eles pegam direto do estômago, já manda lá para o final do seu sistema digestório, né? Ou sistema digestivo, como chamava antes, e coloca, então, a gente coloca para ele degradar, para ele eliminar o mais rápido possível, evitando a absorção. Só que olha só que coisa. No intestino delgado, a gente absorveu nutrientes. No intestino grosso, a gente absorveu águas e minerais. Se você quebrar esse caminho, você vai ter uma dificuldade. Por isso que quem faz redução no estômago ou faz intervenções de diminuir, inclusive o intestino, ou diminuir o caminho, simplesmente pegar aquele estômago e jogar lá para o final, as pessoas acabam tendo problemas com relação, então, à absorção de nutrientes. Ela vai ter
que colocar a inserção, né, de medicação de vitaminas de A a Z na sua alimentação. Eu até comentei com vocês que o meu pai, por exemplo, ele fez redução de estômago e até hoje ele tem que tomar uma vitamina, que é uma vitamina para grávida, né? E daí ele toma essas vitaminas porque o corpo dele já não consegue mais absorver, sabe? Então, olha que interessante. A gente verifica justamente essa condição, porque você mexeu no organismo, você mexeu na forma como ele fazia a absorção, degradação dos nutrientes e assim por diante. Tá bom? Então, agora a gente vai falar, então, esse que eu já comentei com vocês um pouquinho antes, que era da leptina e da grelina. Então, justamente a grelina a gente produz quando está com fome, tá? Com o desejo de se alimentar. E depois a gente produz a leptina, né? Quando a leptina realmente está pesadona, significa que deu o efeito da saciedade. Então, eu já não quero mais comer, né? Já estou bem alimentada. Se a gente tem algum defeito, algum erro, né, do nosso metabolismo, a gente então tem esse erro inato do metabolismo, pode ter então efeitos que você não produziu a leptina bem em qualidade, e com isso então você vai comendo, 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 porque nunca cria aquele efeito da saciedade. O próximo ponto agora, que a gente não falou na aula passada, mas eu quero aproveitar e falar com vocês hoje, que é a relação do sistema nervoso. A gente só comentou assim, o cérebro passa a informação, né? O cérebro passa a informação, tem que se alimentar, tem que fazer isso, você tem que levantar. Agora você vai dormir, vou dar uma desligadinha aqui, né? Então, o nosso cérebro, a gente tem esses dois sistemas, o sistema nervoso central, certo? Então, a gente tem também o sistema nervoso periférico. Em vermelhinho aqui, a gente tem o nosso sistema nervoso central na figurinha, na esquerda aqui do slide, né? Então, ali tem o cérebro, a medula, e note que todas essas radiações, né, no nosso sistema nervoso, é justamente porque, assim, se o cérebro falar, levanta a mão, tem que ter os nervos, as células nervosas para fazer esse movimento, né? É claro que vem os músculos junto, mas esse repasse de descarga elétrica, de informação para você fazer o movimento, ele faz parte do sistema nervoso periférico, tá bom? Então, olha só, a gente pode estar aqui comentando também que tem essa divisão, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? E eles vão estar coordenando nossas ações que são voluntárias ou involuntárias. O que é isso, né? Eu acho interessante a gente falar assim, eu vou fazer uma ação voluntária, por exemplo, agora eu vou piscar. Beleza. Mas às vezes eu tô piscando mesmo sem pensar, né? Mas pensa assim, eu não vou falar pro meu coração agora, coração, pare de bater. Eu não consigo. Eu até consigo parar, por exemplo, um pouquinho a respiração. Eu vou parar de respirar, eu seguro o ar. Mas chega uma hora que a gente não aguenta mais, a gente tem que eliminar esse CO2, porque ele está começando a ficar tóxico para o organismo, e a gente está precisando de maior oxigenação. Então, a respiração não é uma coisa que a gente segura muito tempo. A gente segurava quando era criança e brincava na piscina lá, mergulhava, vamos ver quem fica mais tempo sem respirar. Mas depois a gente sabe que não é assim que funciona, né? Você não consegue ficar um longo período sem respirar. Mas você consegue ainda controlar um pouquinho, ó. Vou pegar o ar. Agora eu vou soltar o ar. Então, tem uma ação voluntária. Agora, algumas ações são involuntárias. Você não consegue falar para o seu sistema circulatório do sangue, falar, para de circular, para de passar sangue aqui nesse dedinho, não quero que passe mais. Isso você não tem controle. Por isso que a gente tem no nosso órgão, né, no nosso sistema, essas ações que são voluntárias e involuntárias. Se eu falar, levanta o braço, eu consigo levantar, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O sistema nervoso central, então, ele é formado pelo quê? Pelo encéfalo, certo? E a medula. Ele se comunica com todas as partes, né? Com diversas partes do nosso corpo. Então, ele tem nervos cranianos, 12 pares, e também tem os nervos raquidianos, 31 pares. Nossa, prof, tem que lembrar disso? Não, não se preocupe, não é tudo isso. Apenas lembre que a gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula, que está na nossa coluna. Certo? Então, aqui a gente tem essa divisão do que é parasimpático e do que é simpático, né? Então, por exemplo, parasimpático, contração das pupilas, estímulo da saliva, contração dos brônquios na respiração, estímulo da atividade estomacal e intestinal. Depois a gente tem também ainda, dentro do parasimpático, estímulo da vesícula biliar,
O próximo, inibição da produção de adrenalina, promoção do esvaziamento da bexiga. Então, acho que nada mais nervoso do que às vezes a pessoa também, você vai ter um paciente lá, ela vai estar reaprendendo a fazer xixi. Né? A pessoa deve dar um nervoso, às vezes ela não tem controle mais daquilo, ela acaba precisando usar uma fraldinha, porque ela não consegue mais ter o controle de segurar o xixi e esvaziar, né? Então, isso tudo faz parte dessa divisão parasimpática do nosso organismo. Se a gente procurar aqui na internet, ó, parasimpático, ó, diz que é o sistema nervoso vegetativo que compõe o corpo no seu estado em repouso. Qual que é a função dele? A função do sistema nervoso parasimpático, então aqui são os neurônios que se localizam no tronco central, é o responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder situações de calma, como saciedade, repouso e digestão. Então, tudo isso daqui são funções parasimpáticas. Tá, mas e o próximo ali, que a gente tem lá, o simpático? O sistema nervoso simpático é o sistema de alerta e gasto de energia. Então, se alguém quiser anotar aqui, ó, parasimpático, repouso, e o simpático, alerta. A prova vai até colocar aqui, já que eu vou ter que trocar o slide que eu pus no AVA. Deixa eu só inserir aqui uma caixinha de texto com essa informação, mas quem quiser já deixa anotadinho aí também no caderninho de vocês. O parasimpático, então, ele é relacionado ao repouso. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? E a nossa divisão simpática, ele está relacionado, então, a situações de alerta. Vou colocar aqui do ladinho, arrumar aqui. Então, ali, o repouso e aqui o sistema de alerta, certo? Também diz assim, ó, nessa definição, que a divisão simpática, então, funciona quando a gente está em função de alerta ou perigo, certo? Aqui é repouso e descanso, vamos dizer que é a mesma coisa, né? Não vou estar colocando de novo ali. Então, essa é a divisão entre eles. Cada um vai falar quando o cara está em repouso ou calma, certo? E aqui se ele está em alerta ou perigo. Vou colocar calmo para ficar mais geral, tá? Então, eu vou recolocar lá no AVA, daqui a pouquinho, essa situação aqui para vocês terem esse material escrito. Eu acho que fica melhor, assim, já ter deixado no slide, certo? Porque facilita. Então, vamos ver agora um pouquinho do simpático, que é quando o nosso organismo está em sistema de alerta, perigo. Quando a gente está em alerta e perigo, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, estímulo da adrenalina. Tum, 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 coração batendo forte, olho fica esbugalhado, a gente fica com medo, sua frio. Quando a gente está numa situação assim de perigo, de estresse, tá lá numa montanha russa, né, que a adrenalina vai ser liberada, a gente também verifica dilatação das pupilas, inibição da salivação, então para ali, a boca fica seca, né? Relaxamento dos brônquios, inibição da atividade, da atividade estomacal e intestinal. Então, quem nunca viajou, mudou de casa, poxa, não quero ir no banheiro aqui. Né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que acontece isso, ela não consegue ir no banheiro quando ela está fora de casa. Por quê? Ela está nessa sensação de alerta. Né? O organismo dela está num ambiente diferente. Então, acaba também estimulando isso daqui. A pessoa tem uma inibição da sua atividade, tanto no estômago quanto no intestino. Também tem o estímulo da liberação da glicose pelo fígado, né? Então, o que acontece? Sai do fígado, vai para a corrente sanguínea. Vai ficar, então, com uma hiperglicemia. Por quê? Eu preciso de energia, Eu estou em estado de alerta, eu preciso de açúcar. O que vai fazer? Tira do fígado e põe aqui na corrente sanguínea que eu estou gastando essa energia em excesso. Tem a adrenalina, que é o hormônio que dá essa sensação também de um pico a mais. A gente não consegue, né? Tem uma inibição do esvaziamento da bexiga. Então, aquela situação, poxa, estou viajando, mas eu não posso parar para ir no banheiro. Então, você fica em alerta. Você segura também a urina, né? Por isso que você inibe que a sua bexiga esvazie. Tanto é que depois, quando você fica um período muito longo segurando para ir no banheiro, né, urinar, você demora um pouquinho para ficar no repouso calmo, para daí liberar a urina, né? Para fazer o esvaziamento da bexiga. Certo? Então, olha que interessante, fica fácil da gente associando nesse ponto. Outro ponto ali também, que quando a gente está em repouso, a gente relaxa o reto, né? Então, fica lá
mais tranquilo e, ao mesmo tempo, quando está em alerta, perigo, metabolismo a mil, acaba também promovendo a ejaculação, que nada mais é que aquela sensação do orgasmo após a relação sexual também. Então, olha como a gente tem efeitos que vêm de uma adrenalina, vem de uma função ali de alerta, perigo, e tem aquela sensação quando você está em paz. Então, é agora, né? A correria do dia a dia, um plantão, situações de que tem que resolver, e aqui essa sensação agora boa, que está chegando o feriado, a sensação boa de domingo, levantar a perna, fazer um churrasco, né? Talvez ainda sem aglomeração, mas se Deus quiser logo a gente resolve, né, tudo isso. Mas assim, essa sensação de relaxamento, de descanso, a gente vê então o parasimpático. Quando a gente está em alerta, todo esse sistema simpático, sendo todos influenciados então pelo nosso sistema nervoso. A gente também aqui trouxe, né? É a mesma situação que a gente já viu na outra figurinha anterior, tá bom? Eu só trouxe mais uma figurinha para facilitar essa questão. Então, eu tenho o nervoso, o sistema simpático e o parasimpático. Então, aqui, ó, ele só inverteu. Cuidado disso, ó. Simpático e o parasimpático. Deixa eu só agora copiar isso daqui também, porque como ele tá aqui, ó, ao contrário, aqui nessa primeira figura, ele começou com o parasimpático, depois ele foi pro alerta, tá vendo? Agora aqui é o efeito contrário. Vamos colocar aqui, alerta, perigo. Aqui é o sistema simpático e o parasimpático. Então, assim, ó, como que vamos gravar? Parasimpático, parado. Deixa eu saber o que o pessoal está querendo entrar. Aqui. Beleza, obrigada, Marli. Tem um recadinho aqui. Dali, aqui, ó, Duda. Quando o bebê tem fenilcetonúria, a mãe precisa fazer alguma dieta diferente até o bebê parar de ser alimentado? Sim, também tem um cuidado da alimentação quando a mãe consegue sim amamentar, né? Existem, às vezes, situações em que a mãe não consegue nem produzir o leite, né? Mas é bom sim que a mãe já fique de sobreaviso, por isso que antes do nenenzinho sair do hospital, eles já avisam, olha, mãe, o seu filhinho tem essa dificuldade, você vai ter que sim tá tomando cuidado, né? Tanto da sua alimentação, porque você vai estar amamentando ele, mas também você tem que ter essa atenção, porque ele vai ter, ao longo dele, desde quando começar a se alimentar, uma papinha, uma coisinha assim, ele vai ter que tomar cuidado, né? O que significa essa fenilcetonúria? Então, quando fez o exame do pezinho, opa, deu lá, deu positivo. É uma doença super rara, né? Mas é existente, por isso que o pessoal faz o teste do pezinho. Então, esse exame do sangue é feito lá no calcanharzinho, no pezinho dele, né? Logo ali, tipo, de 1 a 2 dias depois que o bebê nasceu. O nenê nasceu, já vai fazer esse teste lá, tira uma gotinha do sangue, coloca na folhinha para detectar essa fenilcetonúria. Então, significa que a pessoa que a criança, né, tem um acúmulo da fenilamina no corpo. Então, tem que tomar um cuidado. Pode durar a vida inteira, pode durar só alguns anos, né, mas tem que ter esse diagnóstico médico para falar assim, olha, tem que tomar esse cuidado. O tratamento pode estar ajudando, mas não tem cura, certo? Então, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, porque pode futuramente causar dano cerebral, alguma deficiência intelectual. Então, a pessoa tem dificuldade, né, de poder estar gravando informação, respondendo aos estímulos, alguns sintomas comportamentais diferentes. Então, eles já vão avisando, olha, seu filho pode ter esse tipo de situação, e inclusive convulsões, certo? Então, tem que tomar esse cuidado, porque, poxa, a criança está pequenininha, é mais que importante que a mãe saiba que ela tem que estar, então, dando uma atenção especial para eles. Além da convulsão, pode acontecer que a criança tenha uma hiperatividade, ela pode até eliminar um cheirinho diferente, né, no próprio suorzinho dela, que é uma eliminação corporal, ou até no xixi, na urina, então sente um odor diferente. Ele perde um pouquinho a coloração da pele, certo? Então, tem que tomar essa atenção um pouquinho maior quando o bebê deu positivo. É raro? É raro, mas se deu, tem que dar uma atenção ali maior. Então, a gente sabe que não tem cura, mas o tratamento é feito pela alimentação. Quando a mãe está amamentando, ela já tem que saber que ela vai passar nutrientes para o filho na alimentação. Então, ela tem que cuidar também dessa alimentação dela. Como que tem que ser? Uma alimentação com baixa ingestão de proteínas.
Então, carne, ovo, tudo que tem muita proteína, ela tem que evitar ao máximo, porque o nenenzinho vai acumular muitos aminoácidos. Lembra que proteínas, elas são assim, vindas, né? Proteína é a macromolécula e as moléculas menorzinhas são os aminoácidos. Quando dá positivo da fenilcetonúria, é porque ele acumula muito aquilo, esses aminoácidos. Então, se ela vir com uma proteína excessiva, certo? Vai acumular ainda mais aminoácidos e vai causar esses efeitos neles. Essa doença tem níveis, assim, ela tem níveis, na verdade, no quesito do ponto, a respeito, assim, ou a pessoa tem ou não tem. O que vai ter nível é o efeito que a criança vai sentir. Algumas têm convulsões, outras só têm um distúrbio intelectual. Esse é o nível. O nível é com relação a como se manifesta. Mas assim, não tem doença, você tem pouquinho, você tem muito. É a mesma coisa assim, ou você tem diabetes ou não tem. Ou você tem esse efeito da fenilcetonúria ou não tem, tá? O que vai mudar em relação a nível é como que ele responde com relação a isso, certo? Então, não, ele realmente tem assim alguns sintomas muito pesados. Ele acumula demais os aminoácidos lá. Ele vai ter convulsão, ele vai ter uma hiperatividade, a criança fica assim em algumas condições mais estressantes. Agora, se tem pouquinho, aminoácido acumula menos, ela ainda tem isso, mas às vezes tem só uma deficiência intelectual, tem uma dificuldade para aprendizagem, certo? Então, também esse atraso pode estar sendo um efeito. Mas, assim, eu diria que os níveis só é mesmo com relação a se vai se manifestar muito ou não, beleza? Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no nosso slide. A hora tá super voando, né? Vamos ver aqui como que a gente tá. Eu vou dar uma aceleradinha, tá bom? Mas qualquer coisa a gente termina na aula que vem, se a gente vê que tá passando demais, tá? Então, aqui, ó, essa figurinha tava desse jeito. Começava com o parasimpático e depois na direita o simpático. Aqui tá o contrário, ó, simpático, parasimpático. Por isso que eu até coloquei escrito aqui em cima, ó, para lembrar, tá bom? Porque senão vocês vão ver lá, vai associar só de um jeito ou outro. Então, é a mesma situação. Está em alerta, dilata a pupila, não consegue salivar, daquela sensação de boca seca, relaxa os brônquios, coração tum, 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 acelera, adrenalina vai mais alto, inibe a atividade do estômago. Então, a pessoa que está muito nervosa, ela nem quer comer, né? Quem nunca viu o pessoal fala assim, não, tô nervosa, não quero nem comer, né? Em compensação, o outro fala assim, não, tô nervosa, quero comer mais, né? Deles existe também. Mas assim, quando a pessoa realmente está no perigo, realmente está numa situação de alerta, ela não consegue nem comer, ela quer fugir daquela situação, porque, né, comer seria alguma coisa que vai relaxar, dar um prazer, ela vai se alimentar. Então, por isso que ela vai inibir a atividade do estômago dela e também do pâncreas. Inibe o intestino, então fica o intestino preso, estimula a secreção das glândulas renais, né, e também tem essa questão da bexiga. O nosso próximo ponto aqui, ó, olha só que interessante, eu acho que ele errou aqui, ó. Aqui, ó, com relação à promoção do esvaziamento. Então, se a gente está em repouso, esvazia a bexiga, certo? Se a gente está em perigo, a gente tem uma inibição da bexiga. A bexiga fica contraída, você está segurando o xixi, você está nervoso. Aqui diz relaxa a bexiga, então aqui está errado, ó, tá vendo? Essa questão. O calmo, você vai relaxar. Então, a prof vai tirar isso daqui para não confundir vocês, tá bom? Foi um erro aqui da figurinha. Então, a bexiga contraída é esse primeiro ponto aqui, ó. Bexiga contraída, certo? É porque você tá em alerta, você não vai querer esvaziar a sua bexiga, certo? Você tá ali segurando o xixi, tá em alerta. Agora, se você tá tranquilo, relaxa, aí sim, um esvaziamento. Ainda bem que a gente viu, ó, eu já cortei aqui, ficou só umas bolitinhas aqui, mas pelo menos evita a confusão. Agora a gente vai falar então um pouquinho, bem rapidinho, com relação ao sistema endócrino. A gente viu que nossos hormônios influenciam. Se a gente tem problemas na tireoide, né, ou nos ovários, ou também nos testículos, que vão liberar os hormônios, tem também situações que vão afetar o nosso organismo. Então, para a mulher, todo mês tem lá o período menstrual, vem hormônio, baixo hormônio, período de gravidez, então mais hormônios ainda, né? Então, quando a gente fala dos distúrbios endócrinos, deve se lembrar que não é apenas para a mulher. A mulher sofre mais com relação aos hormônios, só que o homem também, principalmente na época do desenvolvimento dele, né? Então, que ele está ali virando o homenzinho. Então, ele também dá alguns efeitos neles. Quando a gente vê
Então, o hormônio, ele afeta tudo. Quem nunca viu que a mulher grávida com mais hormônios fica com a pele mais bonita, cabelo bonito, parece ter um brilho no olhar, né? Fica toda, né? É muito legal ver que o pessoal fala assim, nossa, ela grávida ficou maravilhosa, né? Mas nem imagina, coitadinha dela, sofrendo com aquele pé inchado, não achando posição para dormir, cansada, ansiosa para a chegada do filho. Então, também tem os outros hormônios ali que fazem ela ficar mais chorosa, né? Ela fica assim mais sentimental, né? Ao mesmo tempo que então esses hormônios vão influenciando dessas duas formas. Então a gente também vê que quando a gente tem efeitos dos hormônios, tanto nos homens quanto nas mulheres, a gente pode ter efeito na tireoide. Lembra que a tireoide causa hipertireoidismo ou hipotireoidismo. O hiper, corpo agitado, emagrece. O hipo, corpo em repouso, vai acumulando, ele acaba engordando. Então tem que tomar um cuidado com relação a isso. Além de engordar e emagrecer, existe a questão das diabetes, porque também eles vão influenciar se você vai conseguir deixar os hormônios, a glicose no sangue, ou vai não retirar essa glicose do sangue. Então, se você vai deixar ou vai tirar, fica nessa também influência dos nossos hormônios. E outro ponto é a elevação do colesterol e dos triglicerídeos no plasma, que o plasma é no sangue, né? E diminui os níveis do HDL, que era aquele colesterol bom, né? Então, é necessário, assim, a gente verificar, só colocar o finalzinho aqui, para mais perfeccionista do parênteses, né? Já que estamos arrumando os slides, vamos arrumar. Por isso que às vezes a prof não gosta de colocar para vocês os slides já lá direto, porque daí a gente vai achando uns errinhos assim, daí tem que trocar lá. Então, quem já baixou o slide, espera mais um minutinho. Assim que acabar a aula, acho que questão de 5 minutinhos, eu já substituo aquele arquivo por esse arrumadinho. E daí, agora voltando então no sistema endócrino dos hormônios. Quando a gente faz exercício, está alegre, come um chocolate, está na alegria, a gente vai liberando alguns hormônios que a gente chama da química da felicidade. Quais seriam eles? A dopamina. A dopamina você consegue liberar ela quando a gente faz exercício diariamente, você consegue dormir, então o corpo relaxa. E também no dia a dia de comemorar suas conquistas. Então, consegui vencer esse dia, consegui vencer esse desafio, venci esse plantão, consegui resolver um problema que eu tinha. Então, essa é a dopamina, ela te dá uma sensação de prazer e felicidade por isso. A oxitocina, ela já vem agora num período mais calmo. Então, quando você abraça alguém, você se sente acolhido, se sente amado, é aquela sensação do coração quentinho. Você pode meditar ou fazer uma oração, uma prece, né, o que cada um fizer, mas também é quando você faz atos generosos de cuidado com os outros. Aí você libera a oxitocina. Então, veja, são hormônios que vão afetando como a gente está se sentindo, né? A serotonina é quando a gente começa a ser mais grato todos os dias, desfruta da natureza, presta atenção nos detalhes. Então, essa sensação de gratidão, de recordar alguns momentos bons que viveu, também traz efeitos bons, que daí seria a liberação da serotonina, tá bom? E a outra que seria a questão da endorfina, quando a gente vai praticando esporte, vai rir com algumas pessoas, dança, canta, e daí você faz esses movimentos de alegria, também você libera endorfina que relaxa. Algumas pessoas acabam, então, prejudicando, né, um pouquinho a sua saúde, porque às vezes passam por situação de estresse, tá triste, tá chateado, começa a reclamar demais, ou tá triste mesmo, tá assim, com aquela sensação ruim, ela não libera esses hormônios da felicidade, então às vezes acaba trazendo um efeito também da depressão. Então a depressão também é influência da concentração dos hormônios no organismo. Então quando a gente falou do sistema integrado, é isso aqui, ó, beleza? São os hormônios, né? Tanto ali, aqui tem uma mulher, mas também pode ser questão de colocar um homem, né? Então a liberação dos hormônios no sentido dele dos testículos, não dos ovários, né? Essa questão do nosso sistema, quando está gerando uma criança, também afeta os hormônios e mexe com todo o metabolismo, porque o corpo inteiro começa a cuidar daquela criança que está sendo gerada. Quantos casos não tem que a mãe come alguma coisa, o nutriente vai todo para a criança e a mãe acaba tendo algum problema? É comum, inclusive, as mães perderem dentes, certo? Não sei se já ouviram falar, minha mãe perdeu. Eu fico contando meus casos aqui para vocês, mas às vezes vocês também têm casos de vocês podem repartir. Mas assim, a minha mãe perdeu alguns dentes porque o cálcio dela, o organismo tirava dela e dava para gente, que eram as filhas dela. Olha que interessante.
Isso faz parte do sistema integrado, ele tira de um para dar para outro, então é uma questão assim. A gente tem aqui o sistema circulatório, o excretor, né, os rins e a bexiga, tem o nosso sistema nervoso, o tecido adiposo, então a gente tem toda uma questão aqui, ó, osso, músculo, sistema nervoso, digestório, sistema nervoso central, sistema periférico, então tudo isso é o nosso sistema integrado. Quando um começa a falhar, o outro começa também a se sobrecarregar, a falha também, por isso que a gente começou lá na aula a falar que se um organismo tem uma parada, infelizmente os outros também acabam sofrendo por isso. Tá? E assim, a aula de hoje eu queria falar um pouquinho disso, mas também eu queria trazer aquela questão que eu falei para vocês da bioquímica na enfermagem. Então a gente viu aqui no dia a dia já, né? A gente viu tanto a questão do paciente, da família te perguntar o que significava aquela doença, e ela às vezes precisa de uma ajuda, ela precisa que você esteja ali falando com ela, explicando com palavras mais fáceis, acolhedoras, para a pessoa ficar mais tranquila, ou ela saber o que ela tem que cuidar daqui para frente. Então, quando a gente fala disso, é a nossa capacidade de investigar, trazer um diagnóstico. Então, assim, tô com dor de cabeça, peraí, vamos descobrir por que será que é isso. Se alimentou? Tomou água? Então, você vai investigando. Não, ela não comeu nada, então a glicemia dela baixou, né? Também está sem água, então a pessoa precisa fazer o quê? Tomar água, se alimentar direitinho, então você dá ali um diagnóstico, um planejamento, você vai se alimentar, vai cuidar, faz a implementação ou não, se isso é algo corriqueiro, você tem que tomar cuidado, uma atenção, e assim faz esse processo de cuidado com a pessoa. Aqui tá meio ruinzinha essa imagem, só que quando vocês abrirem o slide lá na casa de vocês, vai ficar um pouquinho melhor, porque ele fala sobre as áreas da atuação da bioquímica, então na genética, na imunologia, farmacologia, toxicologia, patologia, botânica, zoologia. Então, são vários pontos que a bioquímica trabalha, e por mexer também no ponto da saúde, que é o que a gente viu aqui, né, durante todo esse curso, toda essa aula, já que próxima semana vai ser a revisão para a prova, então hoje eu quero fechar com vocês o conteúdo. A bioquímica, eu já tenho perguntado para vocês desde a primeira prova, né? Por que a gente estuda bioquímica na enfermagem? É justamente por isso, porque as reações químicas do nosso organismo afetam diretamente, né, a nossa saúde. Então, a enfermagem vem justamente para cuidar da saúde, dos aspectos, né, da pessoa estar vivendo em boa qualidade, e ela então tem que lembrar assim, que a bioquímica é que vai influenciar. Então, poxa, significa que a pessoa não está conseguindo produzir determinado nutriente, então eu vou recorrer a uma outra forma, alguma medicação, alimentação, exercício, para facilitar a vida dessa pessoa. Então, a gente vê também aqui, que também nós temos, dentro do estudo da bioquímica, a gente estudou um pouquinho das células, da membrana celular, então quando a gente estudou as macromoléculas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, tudo é célula. E a gente sabe que a célula com célula vai formar os tecidos formam os órgãos e os sistemas, e assim a gente vai ter o organismo completo. Então a nossa base sempre vai ser a célula, e o que é formada a célula? Essas macromoléculas que a gente estuda na bioquímica. Então, nosso objetivo é descrever esses termos moleculares. A gente sabe que além da membrana celular, todas as organelas dentro, mas principalmente dentro do núcleo, a gente tem a informação genética, então os ácidos nucleicos estão ali no núcleo. Mas tanto na formação dessas organelas, quanto na membrana celular, temos proteínas, lipídios, falei duas vezes proteínas, carboidratos, tem então nessa formação. A gente viu também que dentro dos carboidratos a gente forma os glicídios, que é a glicose, que nada mais é que o açúcar. Por isso que carboidrato, massa, pão, bolo, macarrão, vira açúcar depois. Tá bom? Então, daí depois a gente viu com relação aqui, por último, a água, que ela é 70% a 60% da nossa constituição, porque ainda mais nós somos feitos e distribuído do sangue, né? Nosso sangue é totalmente formado por água, não totalmente, né? É praticamente, vamos falar isso, porque a gente tem as células, as hemácias, o oxigênio, né? E outros pontos também. Mas assim, para o plasma funcionar, ele é com uma constituição, uma concentração bem elevada de água também. Tá bom? Então, assim, dentro dessa questão da bioquímica e enfermagem, a gente vai estudar essas reações químicas. É importante porque dali os enfermeiros vão saber como que vai cuidar do paciente, né? Tendo uma ideia do que ele está sofrendo, o que você pode fazer para melhorar. E essa disciplina da bioquímica, ela veio, então, justamente para facilitar a vida, né? E
está estimulando os profissionais de saúde a entender o que acontece com a pessoa, né? Então, ela já sabe, ó, isso aqui é uma reação química disso. A pessoa está com depressão, está faltando tal hormônio para ela. Então, às vezes, eles vão colocar uma medicação para que a pessoa consiga fazer a liberação daquele hormônio e ela se sinta mais alegre, mais feliz, uma dopamina, uma adrenalina para dar uma agitadinha nela. Então, tudo isso está relacionado com as nossas doenças e também como o nosso organismo vai respondendo ao longo disso. Outro ponto que a gente pode também estar comentando aqui, os alunos de enfermagem têm que estar lembrando, né, que essas reações químicas orgânicas estão sempre relacionadas com a saúde e doença. Então, se está tudo funcionando bem, em equilíbrio, eu estou saudável. Se começa a fazer hormônio demais, açúcar demais, lipídio demais, que é gordura, pronto, deu um desequilíbrio, acaba acontecendo alguma doença. Não apenas acúmulo disso, às vezes o organismo não consegue produzir determinada macromolécula, ou ele não consegue eliminar aquela molécula, né? Então, isso também faz com que o corpo, por exemplo, não absorve, ele não elimina, ele não produz, é aquela doença lá de efeito inato. Então, também acaba trazendo prejuízos para a pessoa não consegue degradar a lactose, porque ela não produz a lactase em grande quantidade, né? Ou a pessoa acaba tendo efeitos autoimunes, então suas próprias células acabam se atacando, né? Visando essa relação de saúde e doença. Então, tem que tomar, assim, essa atenção que a bioquímica traz dentro da enfermagem. Aqui tem algumas das causas das doenças, né? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque tem efeitos dentro da bioquímica, mas é claro que algumas doenças, elas acabam vindo por outros agentes, né, externos. Por exemplo, o primeiro ali, um agente físico. A pessoa caiu, né? Quantos casos vocês vão ouvir? Ah, o velhinho quebrou a bacia porque escorregou no chão e caiu. O osso dele está tão sensível que só de levar uma escorregada no piso mais liso, a pessoa cai de mau jeito, quebra a bacia. É comum vocês verem, né? Quantos e quantos casos dos velhinhos tendo as bacias fraturadas. Além disso, as velhinhas, as senhorinhas, é claro que os homens também, mas mais caso para as mulheres, porque as mulheres que daí acabam tendo uma dificuldade maior com relação à absorção do cálcio, tem osteoporose. O osso está fraquinho, quebra o ossinho. Então, às vezes passou a vida inteira sem quebrar nada, né? Chegou na velhice, quebra lá um osso, se machuca por causa disso. Então, uma doença nesse caso, né? Algum efeito que trouxe um prejuízo para a saúde dela, pode sim ser, num primeiro momento, um agente físico. Então, temperatura, radiação, choque elétrico, ele pode estar influenciando. Mas também existem os agentes químicos. Daí, nesse caso, inclui as drogas, algum composto tóxico, bebida alcoólica, drogas terapêuticas, também pode ser efeitos que causam alguma doença, mas agora como um agente, um formador químico. Agentes biológicos, meu Deus, é o mais comum. O que seria a nossa gripe, resfriado, coronavírus? São agentes biológicos que estão nos causando as doenças. Então, vírus, bactérias, fungos, outros parasitas são os agentes biológicos que causam as doenças. Também podemos ver doenças pela falta de oxigenação, então falta, né, do oxigênio no sangue, ou tem uma decadência nessa capacidade de transportar, igual a gente viu, poxa, ele está com muita gordura no sangue, colesterol altíssimo, está entupindo as veias. O oxigênio que vai vindo pelas hemácias não consegue passar na circulação sanguínea, então também isso faz com que haja uma falta de oxigênio. Por isso que também vai causar ali um AVC, algum problema maior, e problemas cardiovasculares, coração e também relacionado, então, com a corrente sanguínea, né, com o transporte. Próximo ponto, algumas desordens genéticas, no item 5, que daí podem ser congênitas, moleculares, igual eu comentei com vocês, às vezes o pai já tinha aquela dificuldade de produzir determinada enzima para degradar a substância. Ele passa para o filho, que vai passar para o neto e assim por diante, porque é uma informação genética que quando eles vão passando então de geração em geração, ela vai aparecendo. Próximo ponto, reações imunológicas, também a questão dessas doenças autoimunes que eu comentei com vocês, depressão, cair cabelo, né, que é aquela alopécia, né, quem ainda não conhece, dá uma olhadinha, a pessoa fica carequinha, porque o corpo está ali, passou por uma situação muitas vezes emocional, estressante, e o corpo mesmo está tentando se defender e ele vai mostrando de formas diferentes, né? Então a pessoa começa a perceber
ansiedade, não dorme direito, nesse caso ali, alopécia, falhas na cabeça. E daí se ela começa com falhas, né, principalmente estético, o homem às vezes, por ele não liga, ele raspa o cabelo, beleza. Agora para a mulher, que ela sempre tá, né, tentando arrumar o cabelo e tal, ela começa a ver tantas falhas, né, na sua cabeça, assim, dos cabelos, aquilo também traz um desânimo. Então, ao invés da pessoa melhorar, ela ainda tem a influência de ficar sem os hormônios da felicidade, porque ela fica ali totalmente depressiva, chateada com aquela situação, né? Então, dá sim efeitos de depressão, efeitos de ansiedade, tudo isso causam doenças autoimunes, que é o nosso corpo mesmo contra a gente, né? Nesse caso, igual eu comentei com vocês, quando a mulher está grávida, às vezes ela mesma, o organismo dela tira o cálcio dela para dar para a criança que está se formando, porque eles estão pensando, nós precisamos de cálcio, vamos tira lá dos dentes dela, não estamos nem aí. Mas veja, até nisso já tem um cuidado, né? Assim, um abrir do coração da mãe, detalhe, não, eu vou ali prover para o meu filho aquilo que eu não estou conseguindo. É claro que o mais adequado é que não saia nem o cálcio da mãe, mas que ela possa, então, tomar o cuidado, a ciência que ela vai ter que se alimentar mais com alimentos ricos de cálcio, ou às vezes fazer uma suplementação, para, então, trazer um equilíbrio para os dois. É importante que os dois tenham saúde. No número 7, a gente fala sobre os desequilíbrios nutricionais, tanto a deficiência quanto o excesso, então tem que ter equilíbrio, alimentação boa, exercício bom, você não pode nem comer demais, nem comer de menos, né? A gente já viu que açúcar demais dá diabetes, açúcar de menos dá uma hipoglicemia, a pessoa desmaia. Gordura demais dá colesterol alto, gordura de menos a pessoa também tem desvaneio, ela também acaba desmaiando, o sistema dela não funciona em equilíbrio, então tem que estar bem importante essa questão. E o último ponto de doença também seria os desequilíbrios endócrinos. Quando vocês verem essa palavra endócrino, sempre associem na cabeça de vocês hormônios. Então, os hormônios estão relacionados desde o hormônio de crescimento, o hormônio da felicidade, o hormônio da mulher estar ovulando, o hormônio da mulher estar gerando uma criança, o hormônio dos homens estarem naquela fase de desenvolvimento, quando elas estão de criança virando homem, que daí engrossa a voz, né, começa a criar os pelos, então, vários fatores que daí vão criando mais músculo, né? Então, deixa de ser aquele menino magrinho, começa a ficar mais encorpado. Então, tudo isso são efeitos endócrinos. Se a gente está com alguma deficiência, ela influencia também no peso, que aí entra a questão da tireoide, que também é um hormônio, do T3 e do T4, que daí a pessoa começa a diminuir o metabolismo, ela engorda, acelerar o metabolismo demais dela, ela fica muito magrinha. Também vemos dentro desse desequilíbrio endócrino os hormônios formados por quem? Pâncreas. Lembra desse cuidado, tá? É questão de prova. A insulina e o glucagon são formados no pâncreas. Por mais que façam efeito junto ali no fígado, aonde você gera é no pâncreas. São hormônios pancreáticos. Então, a insulina te ajuda a tirar a glicose, tirar o açúcar do sangue, e o glucagon a tirar, então, dos órgãos e dos tecidos esqueléticos e levar depois essa glicose de novo para a corrente sanguínea para dar aquela agitação, porque a pessoa não está se alimentando direito, ela está, então, mais enfraquecida. Tá bom? Então, olhem como nossas doenças são causadas por vários fatores. Fatores físicos, fatores emocionais, fatores alimentares, hormonais, oxigênios. Inclusive, às vezes a pessoa tem uma vida que ela toma cuidado com tudo, mas a própria célula dela carrega assim, desordem genética, aqui do item 5. Então, isso também, às vezes a pessoa tem todo um cuidado, mas é uma característica da célula dela, ela tem aquela informaçãozinha faltando, né? E daí ela acaba tendo alguma dificuldade, alguma doença metabólica também. Então, aqui eu trouxe essas últimas imagens aqui falando de vocês, que os enfermeiros são aqueles que cuidam por amor. Essa profissão realmente é por amor, é por carinho, é por pensar no próximo. É por isso que a gente fez aquele exercício. Poxa, estou com uma doença de diabetes, eu não consigo entender nem bioquimicamente. Se você me ficar falando glucagon, me falar de glicose, alto índice glicêmico, eu não vou entender nada. Então, os enfermeiros vêm ali para tratar com amor e explicar, calma, você está com diabetes, significa só que teu açúcar está muito alto. Então, você está comendo muito açúcar, está com açúcar muito elevado no teu sangue. Então, você tem que evitar de comer o doce sim, mas evita de comer a massa, porque o carboidrato ali, aquele pãozinho, o bolinho que você come, também, o macarrãozinho, também vai virar açúcar. Então, olha a diferença do que você chegar para a pessoa e falar assim, seu índice glicêmico está elevado.
a pessoa não vai entender nada. Agora, se você falar para ela, olha, tá com muito açúcar no teu sangue, vamos cuidar, maneira no doce, maneira nas massas. Poxa, bem melhor, e a pessoa vai se cuidar e você vai ver que vai ser bem mais receptivo a forma de como a pessoa vai se tratar. É claro que eu não estou falando de maneira geral que os médicos agem assim, tá? De maneira nenhuma. Mas é que realmente a utilização de termos muito técnicos, termos muito científicos, acaba afastando a pessoa de entender o que está se passando com ela e acaba afastando a pessoa de se cuidar. E como a enfermagem é justamente esse cuidado por amor, é importante você saber passar essa informação para as pessoas. Então, eu trouxe aqui uma última imagem que eu lembro muito da enfermagem com relação a isso, que seria nesse quesito, ó. Doe um pouquinho do seu tempo para ouvir o outro. Às vezes, esses momentos podem fazer diferença na vida de alguém. Isso é sobre ser gentil. Então, principalmente em hospitais, condições que têm saúde, as pessoas estão fragilizadas. No dia a dia mesmo, todos nós passamos por situações de dificuldade, então a gente tem que parar um pouquinho, ouvir o seu próximo, ouve o seu colega ali da faculdade, ouve alguém da sua família, um vizinho, né? Vocês depois dentro ali do seu trabalho, escuta um paciente, um familiar desse paciente. O fato de você tirar um pouquinho de tempo para ouvir já alivia aquela pessoa que ela precisava falar e o cuidado dela. E às vezes você ouviu aquele paciente, ele conseguiu pôr para fora, aquilo deu uma sensação de alívio. Então o hormônio de felicidade dele ele aumentou um pouquinho, já teve uma melhora no quadro dele de saúde. Então, por isso que a gente vem nesse caminho, que a enfermagem ela tem que ser humanizada, não é uma pessoa, né? Igual uma vez eu vi no noticiário, não é só uma pessoa que está internada, né? Que você tem que cuidar, que às vezes tem que trocar uma fralda, ou que tem que dar uma medicação, medir uma pressão. Não é só uma pessoa lá, ela é o amor de alguém. Então, assim como você queria que outras pessoas cuidassem dela, então a gente cuida dos outros por amor também, tá bom? Então, eu finalizo a aula de hoje. Que tristeza. Ainda bem que a gente ainda tem a próxima aula, que é de revisão, mas esse é o conteúdo que eu quis passar para vocês de bioquímica, tá? Então, deixa eu salvar aqui as mudanças. Eu já vou colocar esse slide atualizado lá. Então, essa é a minha intenção de trazer essa disciplina para vocês, certo? Eu não queria entrar muito em ciclo de Krebs, em coisas assim que vocês podem encontrar na internet. Faz uma pesquisa rápida, dá um Google lá, né? Vocês conseguem trazer essa informação, mas mais do que só saber um ciclo de Krebs, uma glicólise, é você saber que efeito vai dar para a saúde e como que você vai explicar para o seu paciente ou para o familiar dele. Tá bom, gente? É isso por hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Eu adoro essa turma porque vocês participam, eu fico mais feliz também. Vocês aumentam o meu nível de hormônio da felicidade. Igual a Dai, obrigada, Dai, que ia ser a professora de biologia. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Obrigada pelo cuidado. A verdade ali que a Marli comentou, realmente, assim como o alerta pode deixar a pessoa com o intestino preso, às vezes pode soltar. E isso não é só a pessoa, os animais também, às vezes eles estão numa situação de estresse e não conseguem segurar. Então, dá um probleminha também assim. Obrigada, então, todos vocês pela participação, tá? Eu vou já estar liberando para vocês o slide. Aproveitem o feriado, descansem mesmo, liberem bastante hormônio de felicidade, deem um tempinho para a cabeça relaxar, ainda mais porque está vindo semana de provas. Então, realmente vai vir uma semana pesadinha aí, então aproveitem para descansar bem, tá? Qualquer dúvida, fico à disposição e daqui a pouquinho eu já libero o material para vocês. Então, semana que vem, revisão para a prova. Vou fazer um questionário para vocês se ambientarem do que vai cair na prova, tá? Mas assim, agora estamos no feriado já. Começou agora, 9 horas. Aproveitem para descansar, tá bom? Aproveitem para passar uns dias legais aí em família, tá bom? Bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, aproveitar à disposição, tá bom? Boa noite. Bom descanso.